Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, meus queridos? Estamos aqui começando com um quadro que eu tô querendo fazer já há um bom tempo. A gente faz muita brincadeira, faz muito RPG, jogando RPG, faz muito videogame, mas aqui estamos estreando o Tal Cadeira. Nossa conversa sobre RPG, sobre discussão, sobre debater tópicos aí do meio do cenário da comunidade RPG e ajudar vocês a... Cansei. Cansou? Cansei. E ajudar vocês a montar as mesas de vocês e falar um pouquinho dos nossos projetos, mas principalmente isso aqui é sobre RPG no geral. Então, avisando, tudo isso que vai ser postado no YouTube depois, quem tá vendo na live, e quem tá vendo no YouTube, saiba que a gente tá fazendo isso, avisando lá no nosso Twitter quando é que tá tendo, e eu vou pegar perguntas do chat durante o episódio para vocês poderem interagir com os nossos queridos participantes. E já me apresentando, eu sou o Bruce Barbosa, do Too Many Goblins, do TMG. Todos os links aí em algum lugar, tanto na Twitch, tanto no YouTube. E comigo, para falar sobre o assunto de hoje. Porque para começar o Tal Cadeira, que melhor assunto do que como começar um RPG? Achei que ia ser marcenaria, né? Falando de cadeira, assim. Como começar? Mas e se a cadeira for de metal? Bom ponto. Quem faz cadeira de metal? É engenheiro? Como Metalúrgico? começar campanhas de RPG? Oh, yeah, rock! Como começar campanhas de RPG? A gente vem falar aqui. Sempre com essa vibe nossa, querida nossa mesa. Então eu vou, em sentido horário aqui, começar apresentando nossos queridos convidados e participantes. Primeiramente com Rafinha Garbi, Rafael Jaguardarte, Rafinha Zone. Jaguardarte é velho, hein? Oi, gente, eu sou o Rafinha, eu sou mestre e jogador de RPG, né? Tô escrevendo meu universo também, eu faço parte do canal do D20 Minutinhos em todas as redes sociais, /D20 Minutinhos. E o Bruce tá comentando aí sobre como começar uma campanha. Eu não sei, tá, gente? Já vou adiantar aqui. Aqui teremos todos os gostos, como sabendo, não sabendo, se preparando muito, se preparando pouco. Trouxe uma gama aí. E falando de uma gama, Alice do Critei. Olá, eu sou a Alice Schiavotto. Eu tô tentando entender que ponte foi essa, eu também não sei. Eu também não, mas tudo bem. Oi, eu sou a Alice do Critei, Alice Schiavotto, @aSchiavotto em todas as redes sociais, ou canal Critei em todas as redes sociais também. Alice da Gama. É isso aí, uau, Vasco. Vasco e tal, something like that, I don't know. Mas estamos aqui hoje para comentar sobre esse assunto que, na verdade, eu não ironicamente recebo a rodo perguntas sobre isso na DM, de como começar, how do I start? E agora você vai poder falar, vai lá no canal do Nossa Mesa e veja a conversa que a gente teve sobre como começar. Exatamente, inclusive já postei. Inclusive tem, acredito que todo mundo aqui tenha, né, mas umas novidades legais aí para falar sobre. Sim, eu já vou falar sobre isso. Sim, Muito obrigado, Alice. Dá um nós soco no seu chegaremos microfone lá. rapidinho. Eu? É, Pera aí, ok. um mitológico soquinho no microfone. Enquanto isso, Guizo 26, a idade eterna dele. Oi, gente, eu sou o Guiz, eu sou criador do universo de Despertar RPG, @Despertar RPG nas redes sociais. E tô animado pra falar sobre começos. E esse aqui também é o Charlie, a verdadeira estrela que ama latir em qualquer e toda live quando abre. Então, ele está aqui para não latir. Essa é a coisa mais fofa que eu vi na minha vida. Tem uma franjinha. Ele é todo E- lindudinho. Por último, mais ou menos importante, quem é melhor pra ensinar a gente sobre como começar uma campanha do que o Aprenda RPG? Rome. Sabe falar não? Já falei, deu, hein? Boa Ok. noite. Vamos. E reunir esse cast de mestres, né? Titãs. Titãs, lendas aí da comunidade. Heróis. Porque todos eles estão prestes a começar campanhas, né? Respectivamente, Rafinha com Internato Strafe, quase falei Wilson Zone Strafe, mas vai começar Internato Strafe, uma nova campanha no universo de Pilares de Atlas. Alice do Critei vai começar
o objeto no Mar Vermelho, né? Voltar. Que é voltar. É, Voltar. e às vezes voltar é um começo de novo, né? Você tem que começar mais uma vez, mesmo que Exatamente. fosse só um hiato. Especialmente depois de tantos meses. Exatamente. O Objeto do Mar Vermelho que é no universo de Devorador. né? E Causa E Estejante. Causa Estejante, um Estamos universo. na linha do tempo ali. Ainda não Tem tem muita nome, referência né? nesse Esse universo compartilhado do Critei. E Turma B também, segundo voz da minha Não, cabeça. realmente ainda não tem. Mas é o universo SCP, né? Então. O Criverso. O Criverso. É. Sim. É. Criterso, acho mais legal. Exato. Gizzo, que continua aí com o universo Despertar da Escuridão com Expresso Dourado, né? E já tá usando o nome novo do universo? Já é pra Foi usar? anunciado. E você falou, eu sou o criado. criador do universo Despertar da Escuridão. Acho que É que eu usei isso pra puxar a ponte que o Exato. arroba ainda é despertar. ainda é Despertar, Ainda é mas despertar. o universo Morfeu RPG, o sistema Morfeu e o universo Morfeu aí do Gizzo vai voltar com o Expresso Dourado, uma campanha diferente do que todas já foram. E uma novidade vem aí, que além de ser uma campanha nova, é um cenário novo, né, pro universo de Morfeu, de certa forma. É um momento novo, então, falar um pouco sobre isso. A Rafinha também, passando sobre isso, né, pegando um novo cenário dentro de um cenário já conhecido dele. E Você falou momento ou falou outra coisa que eu não entendi, Bruce? eu falei Fala momento, com ele. falei momento, Ah, momento. Não, calma, se segura. Entendi. Segura. E Roma Aprenda RPG, começando algo do zero. Um novo sistema, um novo cenário, um novo tudo, né? Com emboscados, que já vem aí. Mais tarde a gente vai falando... Cada um vai falar um pouquinho sobre ele, usar eles provavelmente como exemplos. Só uma rodada rápida pra falar a data de cada um. Data de emboscados, Roma? Semana que vem, dia 20, quarta-feira que vem. Perfeito. Quarta-feira, Gizzo. Dia 22 ou 29 de março. Estamos esperando uma última confirmação. 22 a 29 de março. Alice. Também na quarta-feira que vem, dia 20. Perfeito. Rafinha. Meio que essa data não foi anunciada, então eu não sei nem se eu posso Segura então. Eu não sei nem se eu Mas posso falar. já estamos vazando aqui Esse que mês. Strafe é já. É esse mês. Strafe Não era esse tá mês. na curva. Não era pra né? vazar? Eu vazei, eu também não tinha vazado isso. Vaza, É Rafinha, esse vaza. mês. A gente tá vazando aqui. Agora Eu não posso vazar, eu vaza. tenho uma equipe atrás de mim que me segura. Não, pô, eles te matam, né? Merda. Eles vão te matar. Tipo isso, é quase. Não, eu conheço, tenho medo. Eu tenho medo da Yas também. Eu sei que é Yas que você tá pensando, eu tenho medo da Yas também. Mandou mensagem ontem sobre isso. Acho que 2 vezes se você precisar de ajuda. Foi uma. Ele não vai piscar mais nenhuma durante a live Ok. inteira. Então, eu já quero começar a falar sobre começos. Gente, eu vou perguntar. Quem quiser pegar a fala primeiro, se à vontade, que é uma conversa informal, uma conversa de bar. Nunca deu errado falar esse tipo de coisa. Acho que é eleição. O que foi? Eu acho que é eleição. Isso. Roma, não me fala. Roma me espeta de vara curda querendo que eu fale besteira, assim. Eu tô aqui como um bom roxo. Hoje eu tô educado, hoje eu tô organizado. Eu vou perguntar a vocês. Quando vocês pensei na ideia da campanha, já tenho o sistema que eu quero mestrar, já tenho o cenário. Onde é que vocês começam o planejamento? Não da sessão, mas da campanha em si. Onde é que vocês começam o pontapé inicial? Não de ideias, né? Mas quando você senta e fala, vou começar uma campanha de RPG. Onde é que vocês começam? Onde é que cada um de vocês caminha? Começa com um documento no Google Docs e começa a escrever um bullet point da campanha? Vocês gostam de pensar em o que vocês querem apresentar? Ou quem quiser falar esse dessa vontade. O que vocês começam a montar de uma campanha? Não sei de primeira sessão. Fale. I believe. Isso considerando que a temática e o sistema e essas coisas já estão alinhadas, né? Possivelmente. Sim. Geralmente eu começo pelo cast. Eu gosto de começar pelo cast. De começar a pensar em quais pessoas encaixariam naquela campanha. Uhum. Quais pessoas teriam uma vibe interessante pra aquela campanha.
e quais pessoas funcionariam bem com as pessoas que eu tenho em mente. Geralmente vem uma em mente, assim. Às vezes até vem antes de eu ter ideia da campanha em si, uma pessoa em mente com quem eu queria jogar. Mas é importante também que todo mundo esteja bem sinergizado, eu acredito. Bem à vontade um com o outro. Então eu penso muito nisso. A primeira coisa que eu penso geralmente é quem eu vou chamar pra jogar essa campanha. Pra mim é essa a primeira coisa que eu gosto de setar. Eu acho que é um ponto importante. Pra nós, criadores de conteúdo, né, a gente pensa o cast como um elenco mesmo, mas acho que pra quem tá em casa, uma coisa de se pensar sempre é a sinergia entre os jogadores, né? Então a gente junta os amigos e exato. tudo mais, como é que eles vão se conectar, se tem alguém brigado ali no meio, se o pessoal interage bem, se vai dar pra montar um personagem bom. Então é um bom começo de lidar com uma campanha. Quem você vai chamar, obviamente. Com certeza. Roma, como é que você começa? Cara, como você já falou do maior que nós temos, eu vou dizer aqui que eu sou um grande defensor do Google Docs. Todo o meu planejamento de campanha é no Google Docs. Eu tenho 1000 pastas diferentes para colocar as coisas e é tudo que eu preciso lá. Todo documento, assim, sessão 1, sessão tá sempre no Google Docs. Gosta do Notion, valorizo o Notion, mas para mim o Google Docs ainda quebra muito galho e atende muito bem. Então, Demorei pra começar a usar esse negócio aí, viu? Eu sempre fui do o Word. Notion... Aí. Não, o Google Docs, eu sempre fui do Word. Aí eu ótimo. falei, Exato. legal ter as coisas em nuvem, né? É bom. É bom, é bom. E aproveitando esse gancho, eu vou perguntar qual é a plataforma que cada um usa aqui para planejamento de sessão, né? Eu acho que eu, Roma e Alice usamos muito o Google Docs hoje em dia. Guizo, o que você usa? Eu uso o Google Docs. O Google Docs? Junto com o Notion, né? Eu uso os dois em harmonia, porque eu prefiro o Google Docs para montar a sessão, tipo, os pontos de interesse, DTs, até alguns diálogos, alguns acontecimentos, cenas, mas o Notion para organização, tipo, de todo o conteúdo, por a gente querendo não cair também em universo, no que tu quer, em ameaças. O Notion, ele facilita muito isso. Perfeito. E Rafinha? Tipo assim, planejamento e tal. Eu Que meio que. planejamento? Eu não vou fazer, tipo, Cabeça. alinhadinho, tá ligado? Eu sempre tenho uma ideia centrada do que, tipo, isso tem que acontecer na sessão, tá ligado? O resto eu consigo girar em volta deste ponto principal de uma sessão, tá ligado? E quando eu tenho a ideia, normalmente eu não fico planejando exatamente a ideia. A ideia vem na minha cabeça e pra eu anotar o rápido, eu uso o bloco de notas. Eu dou o Ctrl A, Ctrl C e passo do Notion depois alinhadinho. Mas eu uso o Notion, basicamente. Notion e o bloco de notas. Exatamente. Bom, já me salvou muitas vezes. Eu tenho que Bloco dizer. de notas salva muito. Às vezes eu tô no banho, aí me vem aquela ideia, caralho, eu só paro assim, seco, eu anoto, eu volto. O um bloco de salva-vidas. notas salva muito. Um detalhe, Muito, assim. eu sou muito, eu prefiro escrever muito no papel. Então, sempre eu tenho um bloquinho que fica, tipo, do meu lado, literalmente, todo tempo. Pra casa tem um insight que fica. Então eu vou dormir, eu deixo do lado. Eu vou tomar banho, eu deixo do lado. Esse bloquinho é muito guerreiro. Ele sempre tá comigo, eu sempre anoto insight nele. Incrível. E eu. Acho que essa parte de burocracia, Natal, eu vou perguntar pra vocês. Vocês são de planejar muito pra primeira sessão, tipo, mais do que o normal, ou não? Porque eu sinto que eu planejo muito mais pra primeira sessão do que eu planejo pro resto da campanha. Assim. Eu acho que é a mais importante, eu diria. Porque é a primeira sessão que vai ditar o rumo, né, do RPG. Então eu gosto bastante. Eu gosto bastante de deixar a primeira sessão bem definida. Atualmente eu não planejo mais tanto quanto antes. Assim, a primeira vez que eu mestrei, eu escrevi 20 páginas de roteiro pra primeira sessão. E hoje em dia eu só escrevo os tópicos e a estrutura, digamos assim. Pera, vou lançar a dúvida aqui agora, amiga. Das 20 páginas, você usou todas? Ou Pior teve que sim. alguma... Ok, que bom, realmente botou pra uso. Exatamente. Eu tenho o costume de fazer grandes planejamentos pra primeira sessão, de tipo. Já falou um pouco sobre planejamento e montar uma campanha, assim, no geral. A primeira sessão é uma que eu tomo cuidado ao ponto de eu escrevo as descrições que eu quero fazer. Tipo, eu escrevo literalmente como eu descreveria pra apresentar tal coisa e passar a informação corretamente da maneira que eu quero. Isso já começa a largar com o tempo das sessões e eu só faço pontualmente, mas na primeira sessão é onde eu trabalho muito pra montar uma primeira sessão bonitinha e tudo mais.
Até porque o início da história, por mais que você vai deixar mais livre depois na mão dos jogadores, ainda assim o início você tem que minimamente conduzir a coisa para depois permitir a liberdade. Então, é um pouco esse direcionamento para depois, ok, tá, você já tem o básico, agora tá na mão de vocês, podem ir. E é de suma importância porque, querendo ou não, o início da história é como se fosse um livro. A capa do livro chama atenção. Exato, Então é o que vai envolver tanto os players quanto quem tá assistindo na trama, né? exato. Exato. E. Fale. Pra mim, a primeira sessão tem que ser a mais planejada de todas, tá ligado? Porque é onde tu não vai aprender só a atenção do público, mas também tu tem que aprender a atenção do teu jogador, tá ligado? Tu tem que fazer o teu jogador, tipo, caralho, que RPG bom, velho. Cara, e se Que você não. RPG... E o jogador é o primeiro público, né? Se Sim. você não pega atenção no jogador, aí é problema. Tipo, que RPG bom, sabe? Vai dar gosto de eu me esforçar nessa campanha e tal. Então, tipo, por exemplo, Strafe, a primeira sessão já está inteiramente planejada, tá ligado? Parte a parte. Já nas outras, eu sou muito mais largado, sinceramente. Por exemplo, a galera sabe, já falei várias vezes, e o Song 1 eu não planejava nada. Nada, 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 nada. Eu não tinha nada. Eu improvisava da primeira à última sessão. Eu improvisei o Song 1 inteiro, sabe? E, Isso é uma parada interessante, Rafia, porque eu tive um exemplo particularmente parecido com Nevasca. Porque Nevasca eles estavam soltos no meio da floresta. A direção que eles escolhessem ir tinha uma coisa escrita, uma locação escrita. Mas eu não sabia pra onde eles iam, então, tipo, eu não tinha como preparar tudo. Só tinha os tópicos, tá ligado? Eu, Eu acho que a gente escreve muito por tópico, no geral. Você já entrou num cerne que eu queria falar. Como essa campanha define exatamente muito do tema, qual é a vibe dela, e eu já vou falar alguns pontos sobre como montar realmente uma sessão. Mas eu quero perguntar pra vocês. Na primeira sessão, a gente comentou várias vezes sobre isso. Vocês preferem manter mais nos trilhos? Ou vocês preferem que a primeira sessão dê liberdade não só pros jogadores entenderem qual é a vibe da campanha, mas pra você entender qual é a vibe dos jogadores? Porque eu, particularmente, monto minha sessão como um núcleo que leva a vários caminhos. E esses vários caminhos me dizem onde é que meus jogadores estão interessados. Eu entendo que alguns podem, ao contrário, fazer uma coisa mais linear pra definir bem a campanha do que você quer ir. Quero entender de cada um de vocês. Como é que vocês gostam de brincar com isso, assim? Da mesma maneira que na primeira sessão você define as coisas pros jogadores, como é que na primeira sessão você usa artifícios pra entender os jogadores de volta? Porque eu acho que RPG é uma comunicação não só de nós mestres aos jogadores, mas jogadores de volta a nós, né? Eu acho que eu faço um misto. E eu acho que esse é um modo interessante pra você pegar, porque um começo que você começa mais direcionado, pra no meio da sessão você jogar eles um pouco aberto, pra você ir testando o que eles querem fazer, o que eles estão interessados, e até ver também qual que é o nível de liberdade que eles estão dispostos a explorar, porque tem muito jogador também que é tipo, quando você dá muita liberdade, fica sem o que fazer, sem saber, né? Então acaba ficando mais acuado. Então às vezes é um pouco bom se dar um pouco mais de direcionamento que flui melhor. Então acho que é pra ver isso e talvez um finalzinho um pouco mais fechado pra alguma coisa, pra ir na segunda sessão já, ok, beleza, então vamos mais tranquilo. Uhum. Eu acho que isso também implica outros fatores um pouco mais que saem um pouco disso. Porque, por exemplo, se é uma campanha que são 3 sessões mais curta, faz sentido tu dar mais um direcionamento pra ser uma parada mais linear do que uma campanha longa de 20 sessões, que tem esse tempo, eles podem ter esse tempo pra desenvolver e descobrir. O que eu procuro fazer sempre é dar um direcionamento no início linear, e esse direcionamento linear cria essas ramificações que eles são totais livres para explorar ou não, partindo do pressuposto que eles estejam interessados. Eu acho que é muito Sim. sobre isso. Eu acho muito interessante isso. E geralmente, quando você tipo, já conhece os jogadores, é muito mais fácil, né? Se você tá chamando alguém com quem você já jogou, é muito, muito mais fácil de você tipo, já ter essa ideia. Por exemplo, quase tudo que eu já mestrei, a Mikurita jogou, por exemplo. Quase tudo. E então eu conheço muito, assim, como ela funciona como jogadora. Mas quando você não conhece os seus jogadores, eu acho interessante você colocar situações ali pra você subjetivamente entender. Tipo, se for uma coisa que vocês já não conversaram na sessão 0. Por exemplo, tem muito player, às vezes, que tipo, tem um pouco mais... Eu mesmo sou assim, né? Que, tipo, eu tenho um raciocínio mais lento, é mais difícil de pegar algumas coisas, de entender algumas coisas.
tipo, espontaneamente. Então, ou fica meio indeciso quando tem uma liberdade completa. Então, às vezes é legal ter uma mãozinha guiando. Tem outros que preferem ser deixados completamente livres. Então, eu acho que jogar situações dentro do roleplay ali pra entender isso é muito interessante. É meio subjetivo eu falando dessa maneira, mas sei lá, até pra você entender mais ou menos a maneira como ele interpreta, você tipo simplesmente rolar um diálogo entre um personagem específico e um NPC é interessante pra você ver como que o personagem interpreta. Tem muita gente, por exemplo, que às vezes não fala no personagem sempre, muitas vezes fala tipo, eu vou pra aquele NPC e eu falo pra ele isso aqui. Às vezes isso não é ruim. Às vezes é a maneira como a pessoa se sente mais confortável jogando. Nem sempre é necessário, às vezes, claro, pra criação de conteúdo é outra coisa, mas, tipo, de uma forma geral, nem sempre a única forma válida de roleplay, por exemplo, é essa. Você sempre tá falando em personagem com a voz diferente. Às vezes tem gente que se sente mais confortável de outra maneira. Então eu acho que criar situações onde os jogadores possam expressar pro mestre como que eles são é interessante. E aí vai da criatividade de quem tá narrando, né? Mas eu acho que essa questão de criar situações é o mais definitivo pra você pegar a vibe do jogador ali. Um adendo que eu queria até perguntar pra vocês isso. A gente falou que quem respondeu a primeira pergunta, que foi Roma, Alice, comentaram de escolher cast como o primeiro de tudo da campanha. E eu acho que isso anda muito em paralelo com também, após escolher esse cast, mesmo que tu já conhece, já tenha familiaridade, é conversar e fazer a sessão zero, que é muito Sim, necessário. sempre. Pra definir limites, entender tanto o que pros players entenderem o que tu quer com a campanha, qual é a vibe, qual é tipo o foco da campanha, como também o mestre entender o que cada player quer, o personagem de cada player, as limitações de cada player. Então a comunicação de mestre e jogadores é muito necessária muito antes da campanha começar, pra vocês terem essa boa abertura. Isso é Exato. importantíssimo. Um exemplo clássico você pode querer manter mistério sobre o que é campanha e tudo mais. Mas na hora de montar a campanha, você tem que deixar claro se é uma campanha de comédia, ou se é uma campanha séria, ou se é. Porque até montar o personagem afeta nisso. Exato. A sinopse, né? A sinopse, entender o geral e o setup disso já é uma coisa importante pra começar uma campanha, né? Essa comunicação pra todo mundo estar alinhado no que quer Com fazer. certeza. E eu acho que a Alice falou um ponto muito bom, falou sobre interpretação, é uma tecla que eu vou bater muito aqui no Tocadeira, porque por mais que seja uma conversa, e às vezes vai ser um debate, eu tenho certeza que em algum momento a gente vai discordar de uma coisa que eu quero sempre manter aqui como base desse projeto de conversa e mesa redonda, né, de RPG. RPG pra mim é um grupo de pessoas contando uma história juntos e improvisadamente, com uma base de regras pra auxiliar esse improviso. Sim. Não existe maneira correta de jogar RPG. Não existe o que é RPG de verdade. Eu não vejo necessidade de a gente abrir aqui uma pauta sobre o que é o RPG de verdade, o que não é, qual é a maneira correta de se jogar, se RPG em criação do conteúdo é ou não é RPG, porque isso é um loop que a gente não anda pra frente. Não há maneira correta, RPG é cultura, não no sentido que a cultura quer adicionar pra gente, mas a maneira de jogar RPG é uma cultura. Tem regras da casa que são espalhadas entre bairros e cidades e coisas assim. E é uma cultura, a maneira que você joga, uma mesa que tá acostumada a falar em primeira pessoa, né? E falar, eu queria. O meu personagem vai virar e falar, oi, boa tarde e tudo mais. Ou o meu personagem vai lá e comunica pra ele o que a gente fez. Como em terceira pessoa. Isso é tudo a ver com a cultura da sua mesa. A gente não vai estar aqui esse programa que não é para julgar isso, mas auxiliar isso de vários pontos, assim. Então, novamente, pessoal aí do chat que quiser também fazer perguntas e comentários, sintam-se à vontade, que eu vou conferindo aqui enquanto a gente está fazendo isso. Mas, fale. Essa parada de, tipo, que o Rome e a Alice falaram de escolher o cast primeiro, tipo assim, quando eu vou começar a escrever uma campanha, eu escrevo minimamente uma base do universo, não que isso vá se tornar um universo que englobe várias campanhas, mas eu gosto de ter uma base desse universo para eu me sentir seguro e preparado na hora que eu vou mestrar essa campanha. Tipo, pontos que não necessariamente vão aparecer na campanha, mas que podem ser citados, sabe? E quando eu já tenho essa base de universo, eu já sei se pode ser uma campanha
onde ela pede um mundo aberto, onde ela pede uma história mais linear, porque são RPGs e RPGs. Tem RPG onde, tipo, se fosse mundo aberto, talvez não fosse tão impactante, mas, tipo, ele necessita de um mestre que consiga botar um trilho, mas que os players se sintam confortáveis nesse trilho, sabe? E tem RPGs que é muito mais divertido tu simplesmente explorar toda uma cidade, por exemplo, e vai ser foda de qualquer jeito. Depois eu ter essa base, é aí que eu olho para aquele jogador e eu digo, ele gosta desse estilo que eu preparei? Se ele não gosta, eu descarto. A menos que ele vá conversar comigo e fala, eu sei que eu não sou acostumado, mas eu quero jogar isso. Mas eu prefiro escolher o jogador quando eu já tenho uma boa base do que eu vou fazer, sabe? Sim. Eu Eu encaixo no estilo. Um contrapeso Justíssimo. aqui. Porque eu, na verdade, não tinha falado isso. Eu tinha comentado do Roma e da Alice, mas não tinha comentado isso dos players antes. Eu, pessoalmente, eu escolho os players no meio do processo. Geralmente, eu tenho, tipo, uma ideia base do que é a história na minha cabeça. Ok, tá. Vou fazer um rascunho simples. Ainda não é, tipo, o roteiro da campanha nela completa. Só, tipo, pra eu pensar que, história sim. E aí ok, tá. Vou começar a falar com amigos. Bruce, quero fazer tal parada. Guizo, Rafinha, Alice. Com o grupo montado, aí eu já começo a desenvolver mais. E aí vai realmente montando, que eu já tenho uma ideia do pessoal. Então eu faço um pouquinho depois de já pensar na ideia, mas eu não deixo pra pegar o grupo totalmente antes da história ou totalmente depois disso. Eu pego, tipo, ali no meio, mais ou menos. Sim. Dito isso, Fale. dito isso, Roma, é até interessante porque a gente teve uma conversa sobre isso, de, tipo, montar caches um tempo atrás, na época de Nevasca, inclusive. Sim. E é uma parada que, por exemplo, eu não consigo escolher o cache, tipo, no escuro sem ter a base da campanha, como o Rafinha falou. Então eu também faço nesse meio do processo. Porque quando eu vou escrevendo, eu vou vendo, putz, vou usar de exemplo o que vai acontecer, isso já foi revelado. Putz, não tem como a Alice não jogar essa campanha de Expresso Dourado. Ponto. Tá ligado? Então não Exato. tinha como ter Expresso Dourado sem a Alice na minha concepção. Ponto. Óbvio que imprevistos acontecem, óbvio que às vezes as pessoas não podem, só que pra mim, e o que sempre eu vou bater na tecla, que eu já bati, já falei várias vezes, vocês têm que, antes de tudo, confiar nos seus players e os seus players confiar em você. Então, você tá começando, você tá querendo entrar nesse mundo agora, vai pros seus comfort players, vai pra pessoas que te deixam confortável, que sabe que você tá tentando, você tá se entregando ali e você sabe que elas vão se entregar pra você não se ficar frustrado nisso. Porque às vezes você deposita tanta fé em uma pessoa assim que não é, você não tem sua confiança e etc e tal, e isso pode te jogar pra baixo de uma experiência que é pra ser muito da hora e que é muito da hora. Então é sempre bom você ter essas pessoas de confiança, como Roma foi pra mim, Nevasca, como Alice é pra mim, que tipo, te puxam pra cima, porque eles querem fazer dar certo junto, entendeu? Isso vale pra tudo, equipe, se você tiver artista, editor. Então, procure sempre estar num âmbito de comunicação bom com a sua equipe e na mesma página, pra fazer tudo funcionar. E não se frustre se essas coisas não acontecerem do jeito que você escreveu, porque vai acontecer. RPG é improvisação. RPG é um jogo de comunicação no final do dia. É o mestre se comunicando com os jogadores se comunicando entre si e jogadores se comunicando com o mestre no final do dia. E se tem um problema nessa comunicação dentro e fora da mesa, o RPG tá com um problema. E muita gente vê o RPG como um trabalho de escrita individual e eu vou contar a minha história pros jogadores. E não é isso. É uma coisa, uma troca, né? É Exato. coletivo. E essa comunicação tem que ser bem feita, assim. O que o Rafinha falou, nessa questão da base que a gente tá comentando um pouco, é muito interessante, porque o Rafinha fala sobre o Son Zone 1, né, e como improvisou tudo, mas não é 100% verdade, né, Rafinha? A campanha em si, a narrativa em si era improvisada, mas você tinha a Ilson Zone em mãos, Sim. você tinha um mundo para trabalhar e a facilidade que era improvisar tendo meio que um pré-planejamento. Você planejou. Exatamente. Você Eu tinha uma pré-planejou. base do universo. Eu tinha o universo. Eu não tinha as sessões. Eu não tinha acontecimentos. Eu improvisava os acontecimentos com base NPCs que eu tinha. Por exemplo, tem muita gente que cria uma história pré-definida pro NPC, sabe exatamente o momento que ele vai entrar. Tipo assim, ó, se os players não forem para esse barco na cidade tal, esse cara não aparece. Em o Song 1 eu não fui assim.
eu não tinha história de nada. Eu tinha uma base dos NPCs, mas eu não tinha uma história grande pra eles ou necessariamente o que eles faziam. Eu tava ali na sessão, olhava, Mas você tinha "Caraca, ele- cidade. eu tinha cidade. Então, por exemplo, eles olhavam, não, a gente quer entrar aqui nesse prédio comercial onde, sei lá, tem uns lutadores lá, sabe? Eu abri a pasta de NPCs. Quem vai encaixar aqui e agora? Era na hora, sabe? Quem é o cara que vai entrar agora? E eu botava, sabe? Muito interessante isso. E eu acho que isso é um ponto interessante, porque quando você começa a campanha, você decide como é a sua campanha. Claro, a campanha pode ter vários estilos, né? Mas, diria que tem 2 clássicos estilos de campanha. Tudo bem, Roma? Roma tá com uma risadinha de canto de boca, eu tô tipo... Tô achando legal isso de comentando. Dá vontade de mestrar uma vez assim pra ver, tipo, como é que deve ser a experiência. Muito Sim. legal. Eu acho que você é uma pessoa que faria muito bem isso, Roma. Se você mestrasse em Ruptura, só pegando o personagem, jogando em um lugar e não decidindo qual a história é, sobre o que é. Deixar os jogadores te contarem a história. Que mecânica isso que a Rafinha fez, né? A Rafinha deixou muitos jogadores contarem a história deles dentro da Wilson Zone. E Verdade. dentro... Você E o tinha as Song coisas... 2, Mirai foi muito mais num trilho, sabe? Eu tinha uma história pra Mirai, enquanto e o Song 1 tinha episódio que 85% do episódio era eles na casa de um player comendo pizza, porque eu não tinha porra nenhuma planejada. Então eu disse: fiquem aí! Se vocês querem ficar aí, fiquem aí, eu vou fazer o quê? Sabe? E às vezes... Mestrar dessa forma é muito divertida, e pra mim, como mestre, é muito divertido isso, porque os jogadores estão contando a história pra mim, sabe? Eu dou pra ele uma caixa de ferramentas, eu vejo eles brincando com essa caixa de ferramentas que eu dei a eles. E é assim que eu vejo 2 maneiras de mestrar, nos trilhos e a caixa de areia, né? O sandbox, essa coisa, a caixa de ferramentas. Claro, você pode misturar as duas. E eu acho que planejamento pra começar uma campanha depende de qual tipo de campanha você tá fazendo. Uma campanha de trilhos, é legal você planejar cenas, momentos, as sessões. Quando a campanha é mais sandbox, é melhor você planejar o mundo e a sessão tanto faz. Tal qual uma campanha que você contando a história, tipo, nos trilhos e tudo mais, talvez o cenário seja meio... tanto faz. Porque não é só pra se aprofundar ou explorar ele, é contar a história dentro da garrafa dela, né? Dentro do seu próprio núcleo. Talvez o mundo não importe tanto. Clássicas campanhas de Call of Cthulhu são meio assim, né? A gente não se importa muito com o mundo das em volta. Até dizer, Brutal é um pouco assim. Não é sobre o mundo em volta. É sobre aquele evento, é sobre a casa do Bruto, é sobre os fatos que vão ocorrer na campanha. E os jogadores estão ali pra interagir e assistir de certa forma. Quanto a algo como o Wilson Zone ou até o Raiz de Rocha, quando eu mestrava, é mais sobre deixar os jogadores explorarem o mundo e criarem a história deles a partir dali. Então acho que é entender onde é que você tem que planejar mais. O mundo ou a narrativa, né? Os eventos e tudo mais. Dependendo de como você quer mestrar isso aqui, dependendo de como os jogadores querem, né? Mas pode falar, Roma. Não, e eu acho que isso também... Vou dar um hot take. Eu acho que tem alguns sistemas que eles servem melhor pra coisas diferentes. Se você quer fazer um Railroad, tem sistema que vai encaixar melhor no Railroad. Se você quer fazer um Sandbox, tem sistema que vai encaixar. É claro, tipo, não é 100%. Se você quiser fazer qualquer sistema, faz qualquer sistema, seja feliz, se divirta. Mas tem alguns que eu acho que, por exemplo, o próprio Brutal, eu acho que ele encaixa muito melhor nessa parada de uma coisa mais guiada, mais concisa, menos sessões. E aí isso pega... sei lá, por exemplo, usar o exemplo clássico, D&D, tu pega um sandbox, pronto, acabou, tu vai, tu brinca, tu faz coisa pra caraca. D&D você tem um livro gigante de monstros que você abre pra ver o que você vai botar na sessão no dia. É Exato. tudo uma questão de foco, porque eu acho que é muito legal fazer sandbox quando você já tem o cenário tão bem desenvolvido que qualquer coisa pode acontecer nele que você vai saber se comportar nisso. Eu já fiz isso com uma campanha que eu mestrei em off. Eu já mestrei uma campanha que é setada no meu livro do Distrito Zero, especificamente. E é um bagulho que eu já tenho na, tipo, cabeça há anos, assim. Então, meio que qualquer coisa que eles faziam, eu sabia como reagir. Mas em algumas... Depende muito do estilo da campanha. Do tipo... Ih, caralho. Acho que eu travei. Perdão. Eu travei. Alô? Voltamos. Agora tá de boa. Foi, Bruce? Ok. Bruce. Tranquilo. Enfim... depende muito do tipo de história que você quer contar e muito também do sistema que você está mestrando.
Porque, como a Roma falou, tem sistemas que servem melhor pra uma coisa ou outra, assim. E o próprio D&D também é sensacional nesse sentido, porque tem todo um universo enorme ali que já tá pronto, se você for mestrar naquele universo, né? É um universo feito pra te incentivar a brincar e mexer nele e Amigo, alterar o baú ele. foi assim? Eu acho que Tá caindo mais que o Vasco, impressionante. É. o Vasco é o gigante, ele não tá mais caindo. O gigante Pelo da amor de Deus. colina. Eu não sei, eu não vejo futebol, só falei Isso? qualquer coisa. Voltamos agora. Tem um... Alô? Voltou. Alô? Voltou? Acho que voltamos. Voltou. Tá com delay, Acho tá com que delay. voltamos. Vamos esperar um pouquinho. Voltamos. Vamos esperar com a reconexão. Abacaxi. Da Twitch. Abacaxi. Uhum. Espera aqui. Quando você ouviu falando abacaxi, você fala, amigo, pra eu testar o delay. Abacaxi. Abacaxi. Não, eu tô te ouvindo. Perfeito. Vai saber se tá com delay. Agora reconectou. Reconectou agora. Desculpa, gente. Ok. Voltamos, deixa eu ver Então, o F5 aqui. Não, relaxa. desculpa. Aí, foi, F5. O que eu tinha perguntado pra Alice era se o baú, é um shot que a Alice mestrou, era assim, Uhum. que também é baseado no Oh. conto dela, né? Baú Sombrio foi mais ou menos assim. Não foi necessariamente um sandbox, eu Uhum. diria, mas era uma one shot. One shot sempre é mais railroad, né? Eu acho, pelo Uhum. menos. Baú, sim, é um conto que eu escrevi, Baú Sombrio. Um Baú Sombrio de Maravilhas, especificamente. E só que ali, tipo, tinha... É que, tipo, era muito uma questão de descobrimento, né? Tipo, tinha um cenário, vocês iam fazendo as coisas e simplesmente ia... Tipo, vocês iam descobrindo coisas que estavam ali já, sabe? Mas Uhum. tinha aquele railroad mais suave que tava ali, tipo, de fundo, entre aspas. Porque meio que era, vocês sabiam que era uma one shot e também era o caminho que vocês tinham. Vocês estão na lua, não tem nada. Aí vocês veem uma coisa, ok? É a única coisa no meio de um monte de nada. Então a gente tem que explorar aquela coisa ali. Tinha uma Sabe? planta na lua. Tinha uma planta. Não, mas isso aí a gente não fala nada. Isso aí foi Galen. Mas eu agradeço muito por Galen por isso. Mas enfim, é mais isso, assim. Bem, Mas Bruce, isso aí. continuando, então, tem uma pergunta aqui importante, e eu já vou trazer um tópico aqui. Eu quero fazer um episódio mais específico sobre isso, mas pode falar, claro, que é sobre Sessão Zero, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho um problema com Sessão Zero. O meu problema é a nomenclatura. Porque Sessão Zero significa 1 trilhão de coisas diferentes, se você for parar pra perceber. Sessão Zero é uma sessão que nós jogamos antes da sessão original. Às vezes com menos jogadores, às vezes visualmente. Sessão Zero é uma call de conversa pra saber se tá tudo certo ou não. Sessão Zero é mensagens no Zap antes da campanha começar. Então eu, aqui, professor da cadeira, eu vou declarar minha guerra à Sessão Zero. E novas nomenclaturas vão ter que ser geradas. Sessão Zero tem que ser uma sessão jogada. A conversa antes da campanha tem que ter outro nome. Concordo. Eu sempre concordei com isso, na verdade, tipo, que a nomenclatura Sessão Zero é muito confusa por esse sentido. Porque pra mim sempre foi a sessão de prólogo. Uhum. Sabe, tipo, o episódio, uma sessão jogada, mas como que acontece antes da história principal, como foi até o caso de Mar Vermelho, né? Que, tipo, primeira sessão eles descobrem lá e aí eventualmente começa a campanha. Muito bem, uma sessão Mas- teste pra testar a interpretação e tudo mais. e é um pouco Exato, mais solta. Então já tem um feat Exatamente. dos personagens interpretando. Sabe, se você quer trocar pra outro Exatamente. personagem, pô, sinceramente não gostei, assim, quero trocar. Exatamente. O que Eu acho que é isso, assim. o que eu tenho feito englobando os conceitos de Sessão Zero, que inclusive eu implementei e foi da hora, na campanha que estreou que eu tô mestrando lá no Movimento RPG, que é Mansão do Spectre, a gente marcou uma Sessão Zero com o grupo, a gente conversou, basicamente meia hora, e aí a gente fez a sessão de prólogo. Mais curtinho, obviamente, e tal. E já englobou tudo em uma só. Mas eu também concordo que o termo Sessão Zero, pra mim, sempre foi a sessão de prólogo mesmo. Exato. E outro exemplo de Sessão Zero é juntar todo mundo juntar todos os jogadores pra fazer a ficha, né? Também tem isso, né? Também. Sim, Então verdade. tem vários momentos de que Sessão Zero engloba, e eu vou tentar, talvez no episódio Sessão Zero,
vamos denominar nome específico para cada um desses momentos, porque, gente, está o quê? 40 anos na comunidade comunidade RPG tá aí, não conseguiu criar nome diferente para essas coisas. Todo mundo se confunde com isso, é hora da gente fazer o nosso trabalho. Então, Guerra Sessão Zero, nomenclatura. Acho que a não gente pode Sessão Zero. chamar de Carlos. Pode ser. Carlos. Acho ok, Carlos. Discordo. Legal. Então perguntaram aqui, ó. Sobre Sessão Zero, qual a melhor forma de se fazer uma? Uma focada em conversa, uma focada em apresentar o mundo? Eu acho que, por mim, Sessão Zero, a melhor Sessão Zero são fazer, primeiro, conversar sobre fobias, trigger, qual é o limite das coisas, apresentar o universo, explicar, essa é a vibe e tudo mais. Talvez nesse dia você monta as fichas deles juntos e marca uma sessão mesmo que vocês jogam pra testar essas coisas. Talvez não canônica, né? Ou seja, não é oficial, não vai contar pra nada. O personagem pode morrer e na campanha original não vai estar morto. Aí a gente Realmente brincar de e testar teste. de teste pra realmente começar uma campanha na boa. Mas às vezes a gente não tem tempo pra isso, né, gente? A gente fala isso porque a gente é criador de conteúdo, a gente tá fazendo certinho. E às vezes o pessoal de casa vai direto no pelo. Me segurei pra falar isso, mas é isso mesmo. Vai direto no pelo e faz a sessão 1 direto, assim. Eu acho que eu vou dizer isso aqui funciona. quais, Pode falar. quais métodos a gente pode usar numa sessão 1 direta pra ter uma segurança ali e tudo mais e meio transformar a sessão 1 numa sessão 0. Alguém tem experiência com isso? Isso era bom falar com o Dragonesa. Dragonesa exato. ia mandar um bom papo disso. Eu acho que um dia, na live de sessão 0, a gente poderia falar sobre, mas falha, Alice. Eu, pessoalmente, eu acho que, dependendo da campanha, eu gosto de fazer a sessão jogada. Eu sempre separo as duas coisas, né? Se eu for fazer a sessão de conversa pra entender a galera, ou não. Eu acho que só é talvez seguro pular a sessão de conversa se você já conhece as pessoas muito bem. Mas ainda assim, eu acho legal fazer. É porque, bom sei lá, ter, vai que tem algum trauma recente, por Sim. exemplo, né? Que você não tá muito ciente. Porque eu acho que, tipo, o mais importante mesmo pra mim é isso. Porque é legal você entender como as pessoas jogam, é legal você entender como as pessoas interpretam, como elas se sentem mais confortáveis. Mas é muito importante saber o que as pessoas não querem que sejam abordadas, porque no final das contas RPG é um negócio que é pra ser divertido pra todo mundo e seguro. Uhum. Tipo, se você vai traumatizar os seus jogadores, tem que ser com consentimento, sabe? Você tem que ter o aval deles, tipo, você pode tocar nesse assunto. Porque por mais que, tipo, seja um assunto pesado e tudo mais, e por mais que seja só um jogo de interpretação, é quase impossível pra quem de fato tem um trauma, tem um gatilho muito específico, separar as duas coisas. Não é só porque é um jogo de interpretação que aquilo não vai te afetar na vida real. Então, isso eu acho o mais importante. Mas eu só gosto de fazer, pessoalmente, assim, sessões jogadas em casos muito específicos. Em Mar Vermelho eu vi a necessidade, em outras não. Então depende muito, assim. Eu acho que depende bastante. Eu acho legal fazer especificamente quando o grupo nunca jogou junto antes, ou quando tem pessoas ali que nunca jogaram antes. Porque se você fizer a sessão 0 lá, as pessoas já vão dar uma entrosada melhor e vai começar de fato o RPG, o primeiro episódio, com todo mundo bem mais entrosado do que estaria na sessão 0. Eu acho que para jogadores recentes também, chamar uma sessão de sessão 0 e tirar o peso de tudo que você faz, vai ter consequências e tudo mais, dá uma liberdade para eles experimentarem, brincarem um pouco com os personagens deles e se sentirem confortáveis, né, com o RPG em si. Eu acho que é algo interessante. Talvez dar uma permissão, né, numa sessão muito mais, a gente poder conversar e, pô, não gostei daquilo, ou sei lá, morreu meu pet na primeira sessão, tem como a gente reverter isso? E assim, jogando em casa, ou até em live, o que importa muitas vezes é o público inicial. Eu sempre falo, o público inicial de todo RPG é os jogadores. Sabe? Quando você tá mestrando em casa, você mestra pros seus amigos que estão jogando. E se eles, sei lá, querem desfazer alguma coisa que aconteceu, isso vai afetar o divertimento deles aumentar o divertimento deles, por que não, né? Principalmente novos jogadores e o pessoal testando, experimentando aí. Bem, Yes. continuando aqui, tem um pessoal perguntaram aqui
Sou um mestre iniciante, estou pensando em começar a mestrar uma campanha longa. Agora eu só mestrei algumas one-shot. Então, alguém teria uma dica sobre isso? Como Eu tenho. Eu tenho. setar uma campanha longa, mas... Fale, Rafinha. Meu primeiro erro quando eu comecei a mestrar. Eu não tinha um limite de player. A pessoa chegava em mim, quero jogar. Eu, entra. Nossa! Rafinha, tu é Entra. gênio. Esse é Tenebroso. Nossa, você aprende na marra Entra. isso. Você aprende na marra. Entra, pode entrar. Vem comigo, vem comigo. Aqui é uma família. Aqui é uma família. Tá todo mundo incluso. Coração Resultado, de mãe, sempre cabe mais um. Minha primeira campanha teve 14 jogadores ao mesmo tempo. Meu Deus. Eles tinha gente que, tipo assim, ó, entrava numa sessão e criava a ficha no meio da sessão, tá ligado? E eu tinha que explicar o sistema ali na hora, sabe? E era uma confusão, uma confusão. E era tanta gente, mas tanta gente, que era uma sessão que durava 4 horas e tinha player que jogou, tipo assim, 35 minutos, sabe? Porque eu tinha que separar o grupo em vários, né? Porque era impossível ter 14 pessoas em um grupo só. É impossível, sabe? Impossível. Caralho. O meu Então eu tinha que máximo foi separar 7, vários mini eu grupinhos. Era como se fosse vários RPGs em uma sessão, sabe? Cada um fazendo uma coisa. Então, limite a quantidade de jogadores. Por Porque favor. quanto menos jogador tu tiver, melhor eles se desenvolvem e melhor eles conseguem interagir e se aprofundar na história, se sentir inclusos na história. Os jogadores. Sim, pra caralho. Simples matemática, né? Você tem 4 horas de uma sessão e 4 jogadores, pelo menos a lógica seria pelo menos cada um tem 1 hora ali de holofote, de conversa e tudo mais. Você tem 14 jogadores numa Sim. sessão de 4 horas. Joguei por 15 minutos. complicado. Já vou embora. É a sessão fast food, né? Eu fico Eu assistindo o acho resto. que Senão você fica assistindo. Até respondendo ali a pergunta, possivelmente da mesma pessoa, né? Tipo, qual o número bom de jogadores. Isso, claro que varia de mestre para mestre. Eu, pessoalmente, acho legal, tipo, talvez 4, no máximo 5. Eu gosto. 4 a 5 é o ideal. É o ideal. Eu Mas, acho que, tipo, pô, 3 é muito pouco e 6 é demais, sabe? Embora, tipo, vá quebrar, porque já spoilando aqui, Mar Vermelho vai voltar com um jogador novo. Um player extra, um membro novo aí na tripulação. E agora eu pedi pro Calígrafo mostrar Não vai ser o objeto. Calígrafo, não vai ser o Calígrafo. Não foi ninguém que jogou em nenhuma outra campanha até o momento, mas é alguém que já foi falado sobre no Critei. Porque é alguém que vai jogar em Stellarium. Mas enfim. E aí, tipo, eu já mestrei pra 6 players. E quando teve participação e tal, eu acho que o meu máximo foi 7. Mas era, tipo, cenas específicas. Geralmente era entre 5. Mas eu acho que, no geral, 4 e 5 é o número ideal, hein? Tipo, 4 ou 5, assim. E como vai ser uma campanha grande, eu até recomendaria 4. Porque quanto menos jogadores tem, menos coisa você tem que se preocupar. Porque uma campanha grande já é muito mais pra você se preocupar do que uma one shot. Então, se eu pudesse recomendar um número, assim, de coração que eu acho legal, acho que eu diria 4 players, assim. É legal, é massa. 3 é muito pouco. E acho que 5, talvez, pra uma primeira vez que você tá mestrando uma campanha gosto longa de demais. 3. Eu gosto de 3. Vou dizer. 3 é massa. 3 é maneiro. Uma campanha Mas eu mais acho- focada, uma campanha mais íntima, assim. 3 Exato. jogadores que jogam bem, interpretam, se aprofundam muito. 3 jogadores às vezes é bom. Às vezes você bota 4 jogadores e são, tipo, 4 jogadores que são muito profundos e tiram muito o holofote e tudo mais. E aí fica meio pegado. Às vezes, quando você tem aquele jogador que é muito denso, entende o que eu quero dizer? Ele é aquele jogador que é espesso. É um líquido que demora pra ser do. Eu não sei como. Eu acho que eu Você pode falar o meu nome, Bruce Barbosa. Aí, quando tinha a Alice do Critei e o Bruce na mesma campanha, talvez é melhor ter menos pessoas. Exato, exatamente. Tipo assim, eu vou dar uma opinião impopular, tá? Impopular. Eu, jogando, gosto de ter papo de 7, 8 players. Gosto. Daí, isso é controverso, porque tu pode pensar, tipo, mas tem mais gente pra tirar o teu tempo, tá ligado? Mas eu, particularmente, prefiro interagir com vários personagens diferentes do que vários NPCs de um mestre, sabe? Sim. Porque Justo. o personagem sempre vai ter uma profundidade muito maior do que um NPC, obviamente, sabe? Então, tipo, eu já joguei várias campanhas com, tipo, 7, 8 jogadores, sabe? E eu, em nenhum momento, me senti excluído, sabe? Tipo, eu senti, tiraram espaço, sabe? Mas, como mestre, principalmente pra primeira campanha, eu concordo com o que todo mundo falou aqui. 4, 5 players é o ideal. Só pontuando sobre isso, eu acho que é uma coisa curiosa gostar de jogar com vários jogadores,
Porque as interações entre jogadores se tornam menos repetitivas também, né? Você tem mais espaço de falar com mais variações de duplas e trios e tudo mais. É. Eu nunca tive experiência de jogar com muitos jogadores. Mas eu imagino que deve ser interessante. Vai, Roma. Eu vou dizer uma coisa Nossa. só sobre o tema de, tipo, número de players na mesa. Você é doido. Já é ligado com a primeira coisa que a gente falou. Fiquem ligados na primeira sessão de emboscados. Eu só vou falar isso. Jesus. Não, as suas É próximas brincalhão. campanhas, todas elas, está um número assustador de jogadores. Cara, ruptura, quando voltar, mano, vai ter muita gente. Cara, quando juntar as 3 pares do Ruptura em uma Nossa mesa só. Senhora. Vou falar pra vocês que, assim como o Rafinha, minha primeira campanha streamada teve papo de quase 20 episódios, foram 9 players. A segunda, não satisfeito, chegou a ter um momento que tinham 16 players vivos. Então, não é uma experiência que eu recomendo pra quando tu estiver começando. E o número comfort, assim, que eu acho interessante de feats, etc e tal, seria de 4 a 6 também. Mas é muito de tu se entender como mestre, tu saber... Tanto é todos esses tópicos que a gente bateu aqui, tanto como mestre como jogador, pra ver o que te agrada. Então, putz, eu prefiro construir uma parada mais linear. Essa é a tua vibe de escrever. Tá tudo bem, só deixei isso claro pros jogadores. Putz, eu prefiro mestrar uma mesa mais caótica, que tem mais gente, que tem mais caos e etc e tal. Putz, da hora, eu já fiz muito isso. Só que quando... Isso que o Bruce falou do tópico de ter menos pessoas e isso dá mais oportunidade de aprofundar relações, isso nem só para campanhas, como one-shots também. Vou usar o exemplo daqui do Limbo do Hotel Carmesim, que eu sempre cito essa merda. Pô, as interações do Bruce com o Paulo Lírio era cada um soco no estômago. E a cada vez o soco vinha mais forte. O Bife com a Lafayette interagindo com o Matheus, que era meu personagem. Mano, o Bife me destruiu. Eu fiquei... Pega minha casa, pega meus cachorros, pega meu dinheiro. Porque eu falei, porra... E teve uma construção que se, por exemplo, tivessem 8 players ali, provavelmente eu não ia interagir tanto que eu interagi com o Bife. Porque ia ter, por exemplo, Roma, Alice e o Rafinha também pra interagir. Além dos outros que já tinha, saca? Então você tem que pensar muito no rumo que você quer dar pra mesa, nos espaços e nas brechas, porque, querendo ou não, você tem que deixar esse espaço pra eles se desenvolverem, pra eles voarem e saírem do ninho, digamos assim. Já puxando a referência em emboscados, né, que são animais. Essa questão do número de jogadores, ela varia também, eu acho que dependendo do estilo dos players que tu tá pondo na tua mesa. Porque vamos concordar, tem player que gosta de falar. Tipo assim... Isso que eu falei, isso que eu comentei agora. O player denso, o player que escorre como uma vitamina densa. Aí eu já não me identifico, mas tudo bem. Tem player que gosta de falar. E tipo assim, ó, se tu pisca, sabe? Se tu não jogou se tu jogou a sessão meio avoado, tu vai ver e parece que só aquela pessoa falou por 4 horas e meia, sabe? E tu não ouviu a voz de nenhum outro jogador, sabe? Então, tipo, numa mesa com vários jogadores, se tu botou 2 players desse estilo, já era, sabe? Porque tu só vai ver esses 2 jogadores interagindo por horas e horas e várias sessões, enquanto tem aquele player que tu vai ver, tu tá na 4ª sessão, ele abriu a boca 2 vezes. Eu acho que isso entra um pouquinho, talvez, nas costas de quem tá narrando, assim. Porque... Era isso que eu ia apontar. então, porque, tipo, às vezes, você tem... É normal que em toda mesa você tenha jogadores mais extrovertidos e jogadores mais introvertidos. Não só personagens, mas às vezes os próprios jogadores. Eu mesma sou mais introvertido, eu tenho dificuldade de fazer personagem que fala muito. Então, eu acho que, do ponto de vista de mestre, eu acho que é muito responsabilidade do mestre balancear essas coisas. Se ele vê que tem, tipo, um personagem, um jogador que tá falando muito, tendo muito holofote, e tem outros que estão tendo menos, eu acho que é responsabilidade do mestre meio que dar uma, tipo, aplacada assim, dar uma cortadinha, tipo, suave e tentar direcionar o holofote àquele outro jogador, sabe? Isso, claro, a gente tá falando num mundo ideal em que os jogadores são pessoas maduras que todos, assim, do mundo que entendem quando você fala com eles. A gente tá falando, tipo, de quando você tá jogando com amigos, pessoas que já se conhecem, tem uma relação boa.
Claro que existe sempre a chance da pessoa ser assim porque ela é simplesmente inconveniente e egocêntrica, mas no caso, né, em um mundo ideal, é muita responsabilidade do mestre, tipo, dar ali essa balanceada e puxar o jogador mais introvertido, mais quieto, um pouquinho direcionar algumas coisas pra ele, às vezes fazer o NPC perguntar alguma coisa diretamente pra ele, pra meio que dar essa balanceada, assim, eu acho que eu concordo com o Rafinha, você tem que balancear um pouquinho quando você vai chamar os jogadores pra, tipo, como que é cada jogador também. Mas eu também acho que entra muito ali na Você consegue responsabilidade botar a do mestre mãozinha dar na essa balança balanceada. ali, né? Você consegue Sim, botar. sim, E sim. existe o ponto também que, por exemplo, putz, eu tô fazendo um personagem que eu não tô confortável, que eu acho que não vai ter brecha. E isso entra muito do diálogo mestre-jogador. Sim. Então, putz, se eu vou jogar uma campanha do Roma que eu não tenho familiaridade, putz, eu tô enferrujado em D&D, ele me chama pra jogar D&D, eu vou ficar brisado com isso e vou fazer, tipo, um personagem mais pé no chão. Dei uma desenvolvida melhor no meu BG, no meu backstory, pra, tipo, caso o Roma veja que eu tô ficando de lado, que eu tô noiado, que eu tô, tipo, com dificuldade, ele tenha de onde puxar elementos do meu BG pra me reinserir. Então, o jogador também pode auxiliar o mestre com o desenvolver do backstory, conversando, mas o ponto também, o contraponto disso não tem problema nenhum você fazer um backstory curto e desenvolver durante as sessões, até porque muitas, e eu arrisco dizer, as coisas mais da hora acontecem de desenvolvimentos espontâneos. A maioria. Isso aconteceu, inclusive, em Brutal Primal também. Teve uma cena mó foda que foi, tipo, no meio da sessão que o Bruce mestrou. Então, estejam livres, só entendam também que é sempre uma troca. Jogadores têm que ajudar o mestre tem que jogar os jogadores, e os jogadores têm que se ajudar também. Exato. Então, sempre que tiver alguma coisa incomodando, e eu acho que isso é o ponto inicial de qualquer campanha. Se a gente vai começar uma campanha, beleza, nós 5 estamos jogando aqui, o Bruce está mestrando pra gente. Nós temos que entender que o Bruce tem que entender como mestre que se eu chegar pra ele e falar, Bruce, não tá legal pra mim por causa disso, disso e disso. Da minha experiência e não levar pro pessoal do mesmo jeito que o Bruce chegar e falar, pô, não tá muito da hora que tu tá fazendo isso. Como já aconteceu várias vezes na nossa comunidade, putz, dá uma cuidado, tá cortando às vezes a pessoa, tal. Eu sei que não é por mal, mas vamos, tipo, pra caber todo mundo e todo mundo conseguir jogar. A gente Então tem isso com muito- frequência e vocês vão ter isso na campanha de vocês que estão começando. Vão ter. No Ruptura era, Não. tipo, toda sessão isso acontecendo. Não, ruptura tinha isso o tempo todo, a gente mandava mensagem lá no grupo e tudo mais, resolvia coisa. O seu grupo vai ter isso, não leve pro pessoal. Se alguém tá vindo pra você e falando o que ela tá sentindo, o que ela acha que ela vai fazer pra melhorar, ou pedindo ajuda pra isso melhorar, é porque ela quer continuar com a campanha e ela se importa bastante pra vir falar com você sobre isso. Ela não tá querendo que acabe a campanha, ela não tá querendo te criticar. Ela quer ir atrás de como melhorar a experiência pra ela, pra continuar se sentindo bem e continuar aquela campanha. Então, Exato. mestrar uma campanha com essa mentalidade é uma maneira muito boa de começar. Esperar críticas e feedbacks positivos e negativos depois de toda a sessão. Como começar uma campanha, eu diria, no final da sessão pergunta o que acharam. Sim. Eu acho isso uma coisa necessária. Mas, E o fale. principal ponto, só pra finalizar, Bruce, é muito da parada também de, tipo, não ser aquela parada, tipo, não é só perguntar e, tipo, beleza, entrou por um ouvido e sai por outro. É realmente entender e conversar sobre isso. O diálogo é uma parada muito necessária e também o pressuposto que, putz, vou mestrar minha primeira mesa. Não foi uma experiência da hora. Tipo, não é pra mim que se dane, não vou mais mestrar RPG. Não, existem experiências e experiências pode não ter sido da hora por N fatores. E a principal coisa que você tem que se atentar se o jogador tá indo falar contigo, é porque ele se preocupa, como o Bruce falou. Porque se ele não se preocupasse, ele só não ia falar nada. Tá ligado? Ele não ia se preocupar em te passar um feedback. Ele ia estar, tipo... Não Saca? aparece a sessão que vem. E acontece. Acontece. Aí dropa a campanha, tipo, não responde, some. Acontece muito. Tipo assim, gente, se tu é um mestre, não se desespera. Porque vai ter muita coisa que tu vai ter que botar o dedo e resolver por ti, sabe? Então tu não pode se desesperar e deixar tudo explodir, deixar o circo pegar fogo. Tipo, calma, segura, sabe? Não desespera, respira e faz as coisas com calma. Não é o fim do mundo. Mas convenhamos que é normal e é bom a gente normalizar isso, tu ficar desesperado e achar que não vai dar também.
É normal do ser humano tu olhar e falar e se autodepreciar. Vai dar errado essa merda, tá tudo indo pro alto, vai dar errado. Tipo, é normal. Teu Mas, respirar maior fundo- inimigo é você mesmo. Exatamente. Tipo, você. Cara, isso é pra tudo. Não é só pra campanha de RPG, não é só pra mestragem, é pra absolutamente tudo. Se você diz pra. Eu sei que isso é papo de coach, mas isso é verdade. Se você diz que você não vai conseguir, você não vai conseguir, porra! Tá ligado? Tipo, Exato. você tem que ter a confiança em você. Uma coisa é falar, não sou experiente ainda e vou tentar o meu melhor, e outra coisa é falar, eu não vou conseguir. Tipo, você precisa ter a mentalidade de que, tipo, tenha confiança em você mesmo, tá ligado? Acontece. Se coisas acontecerem errado, às vezes simplesmente acontece. Tipo, não é culpa sua e não é isso que vai ditar qual vai ser o resultado final da sua campanha, sabe? Então, trust yourself, sabe? Exclamação coach gritei aqui no chat. 10% assinado e ganha 10% de desconto. Eu acho que parece até mais complicado do que a gente vem falando, e a questão do RPG, principalmente pra mim, é que ele é um jogo social, muito social. Ele é um jogo que lida com pessoas. E aí isso complica ele. Mas que jogo não lida com pessoas, né, pessoal? E eu acho que a gente cria uma pressão gigantesca em cima do RPG, como se ele fosse escrever um livro ou produzir um filme e tudo mais. Isso é coisa que você tá jogando em casa com seus amigos. E desculpa, Exato. ninguém fica nervoso pra jogar Monopoly com os amigos. Ele é um jogo de tabuleiro, galera. E os seus amigos devem entender que você é humano também e que você tá se esforçando pra fazer eles se divertirem. E eles também estão se esforçando pra interpretar o personagem deles e divertir o resto da mesa e você também. Então, sempre lembre, você tá jogando com seus amigos, é pra se divertir, não é pra fazer ninguém chorar com uma gigantesca história. Não se pressione a isso, por favor. Vai jogar em casa com os amigos. Se pressiona igual você. Também não tenha medo de fazer parar. O importante é realmente vocês estarem se divertindo. Exato. Tipo assim, a gente não se joga essa pressão inteira pra juntar na casa do amigo, jogar Uno e comer salgadinho. O RPG é só uma forma diferente disso, sinceramente. E na sua base deveria ser, principalmente pra você ir em casa. É claro que dá pra contar histórias ótimas, claro que a gente dá pra elaborar ele, dá pra levar ele, mas na base o RPG é um jogo e deveria ser tratado como se houver necessidade disso. Sem pressão, sem se estressar por conta disso. Mas, porque eu acho que vai. criou-se. Olha, ok. Eu acho que criou-se uma. Acho não, é fato, né? Que muita gente conheceu o RPG por grandes mídias ou por canais grandes de RPG. E quando você conhece RPG por esse meio, você inconscientemente acaba aderindo ali àquela mentalidade de que RPG tem que ser uma coisa séria, bem produzida, bem trabalhada e tudo mais, e que não pode ter erro e etc e tal. Isso é um problema que vem de, tipo, RPGs grandes, porque é legal RPGs grandes, assim, porque a pessoa conhece ali o mundo do RPG, porém, isso aí é uma coisa que eu sinto que vem, tipo, que acaba se enraizando na cabeça de pessoas que conhecem o RPG por esse meio. Porque a pessoa tem na cabeça que tem que ser uma coisa super, super, super séria, assim, muito trabalhosa. E quando, na verdade, essencialmente, como o Bruce falou, não, RPG é só um jogo de tabuleiro mesmo. Você joga pra se divertir. É que a gente é maluco. Vocês não precisam ser maluco. Exato. Então tá tudo bem, sabe? Eu não sou maluco, eu sou absolutamente normal, Alice. Não tô te entendendo. E eu acho que no fim do dia, trate RPG como um jogo, gente. Tem toda a pressão e tudo mais, é um jogo entre os amigos e ele é tão complicado quanto ir pros amigos na casa jogar videogame. Seus amigos podem brigar, assim também. Pode derrubar a coca no outro e eles ficam bravos e você tem que resolver isso. RPG é a mesma coisa, por isso que a gente fala tanto sobre conversa e tudo mais, resolver isso. Se for Overcooked é pior que RPG. Não. Nossa, é pior, muito pior. Eu queria. Pode falar. Eu ia puxar de volta pro assunto começar uma campanha e ir a fundo no começar uma campanha. Tem duas coisas que eu quero falar. Uma é: os personagens já se conhecem ou não? Essa é uma decisão importante. Tem seus prós e contras cada um deles. Uhum. E é algo a se questionar. Eu vou dar a palavra pra vocês. Nessa vontade aí, quem quiser opinar aí sobre isso.
Cara, da minha experiência, assim, nas 2 primeiras campanhas, eu fiz a sessão 0. Mais de uma sessão 0 eu mestrei, por ser ambientação e muitas pessoas estarem jogando pela primeira vez, eu mestrei um caso para eles já se conhecerem. Então a equipe já se conhecia por causa disso. Mas tomando como exemplo a campanha mais recente, que é a Nevasca, a gente tem um exemplo de pessoas que eram da cidade de São Joaquim e que não eram, que eram de fora. Então, por exemplo, mesmo o personagem do Roma tendo nascido em São Joaquim e tendo ido pra fora, ele ainda assim conhecia a personagem da Ju, que era de São Joaquim. E eles tinham um mínimo de interação e sabiam algumas coisas um do outro. Em contraponto a isso, tinha, por exemplo, a personagem da Alicia, que era de fora, e a personagem do Luiz, que era de fora, e eles nunca tinham se visto na vida. Eu sou um mestre que eu gosto de deixar isso muito livre para as pessoinhas, né? Para os jogadores como um todo. E acho que isso vai muito do fit de como a pessoa se sente confortável. Se eu tô jogando uma mesa com 5 players que 3 deles são desconhecidos pra mim, ou que eu tô jogando com um sistema que faz tempo que eu não jogo, que eu não tenho domínio, eu acho que é natural eu chegar pro Roma e falar: Roma, vamos fazer um personagem junto, além de, e o Rafinha vai lembrar dessa conversa que a gente teve, de às vezes ser mais divertido fazer um personagem conjunto que já se conhece, pra juntar isso e deixar até mais confortável o ambiente pra alguém da party. Eu Então, acho que. Eu não Olha, veto isso, não. eu só um pontinho assim nisso que você falou, que eu acho que talvez. Não que não funcione de jeito nenhum, né? Isso depende de cada pessoa, mas eu acho que funciona muito melhor os personagens já se conhecerem, fazer personagem de duplinha e tal, quando os jogadores já são amigos. Sim. Eu acho muito difícil você fazer, tipo, personagens que já se conhecem quando os jogadores nunca interagiram antes, mesmo tendo sessão zero, essas coisas. Então, eu acho que vai muito pelos jogadores, sabe? Gente, Eu e o Bruce, posso- por exemplo. Pode falar. eu posso revelar um negócio agora? Eu e a Yas vendo isso. fizemos Emily e Tiana sem quase nunca ter interagido. Literalmente. Foi, tipo assim, um dos personagens mais marcantes da história do D20. Foi um personagem em dupla, tá ligado? E a gente decidia as coisas na hora. Eu conhecia no início mais a Tiana do que a Yas. Não ironicamente, sabe? Eu sabia mais da Tiana do que da Yas. O Biff chegou e disse: Tu trabalha no exército, só que tu conhece esse cara. Esse cara é amigo da Tiana, tá ligado? Tu e a Tiana se conhecem agora, porque ela também foi pro exército, e conversa com a Yas, sabe? Eu acho que eu tive, tipo assim, uma call com a Yas antes, e a gente foi pra RPG. Incrível. A gente não era amigo, assim, sabe? Sempre tem exceções, claro, né? Tipo, óbvio, eu tô tem falando de uma exceções. forma geral, assim, Sim, tipo, não, eu Mas eu e o concordo, Bruce já eu fazemos. concordo. Com amigo é Já muito mais fizemos. Sim. Tipo, eu e o Bruce a gente já tinha, por exemplo, uma proximidade grande quando a gente fez o Boff e a Kiesa no RPG de Star Wars, né? O Alvorecer da Resistência. Eu e a Alice, a gente Então, adora fazer personagem dupla e quando a gente não faz, nosso personagem vira dupla. Eu adoro isso. Exato. Tu e Palhaçota, Escala Esmeralda, sempre acaba acontecendo. Não tem assim. como. Cara, E eu vou mandar o hot take supremo aqui. Eu defendo não se conhecer. eu vou ter que ser sincero, eu defendo ninguém se conhecer. Ok, um ou outro já se conhecerem aqui e ali, algo específico. Mas eu tô falando, a decisão do mestre de todo mundo se conhece ou todo mundo não se conhece, eu nunca gosto da decisão. Vocês já são um grupo formado há anos. É porque isso Eu pode eu dar não um problema. gosto. Eu não Pode. sou fã. Não é um problema, mas isso pode levar a uma situação que é: o mestre vira, não, vocês já se conhecem. Vocês são todos amigos, vocês confiam uns nos outros. Só que os jogadores, eles não vão virar e, conhecem tipo, os personagens. então você ainda vai ter que literalmente conhecer o personagem durante o jogo. Então, Então, ainda assim, A ideia do grupo estar junto no começo da campanha é que eles já se conhecem, eles já lidam bem um com o outro, eles não vão ter brigas e eles já têm as suas relações. Mas quando você força isso numa campanha, é aquela primeira sessão que é tipo, a gente se conhece, mas eu como jogador eu não conheço o seu personagem, então fica aquela coisa não Exato. natural. E você passa as primeiras, tipo, 5 sessões tentando descobrir qual é a relação de vocês e inventando história. e uma coisa Mas que eu tem gosto como muito. fazer funcionar. Não, exato. Sempre tem. Mas é que aquilo, no geral, acho que é melhor sim. Porque, por exemplo, o que eu fiz com o Morte à Vida. Bruce e Alice estão de prova aí. Começou,
com 2 sessões 0 diferentes. Que aí uma já era BLGG, que eles decidiram que eles iam fazer junto desde o início, então ok, perfeito. E a outra era o resto da party, que não tava começando junto, e eu só, ok, então vamos inserir que todo mundo vai se encontrar nessa sessão aqui. E foi ótimo, porque aí chega a primeira sessão, e aí já tem o grupo, tipo, com grupos, e eles se juntam e ainda vão se conhecendo. Mas, Sim. eu acho que pra gente fazer isso, entra no ponto que tem que rolar uma sessão 0. Uhum. Pra, tipo, construir dessa forma, pelo menos. Eu vou ser sincero. assim. Uhum. O único grupo de vocês já se conhecem, todos, que funcionou, e quem aí da live acompanha e tudo mais sabe, que funcionou de verdade, nem é um clássico exemplo, tipo, você é um grupo de mercenários, você é um grupo de super-heróis. Não. É Família Covas. Sim. E por que Família Covas funciona? Porque a gente passou um mês inteiro pelo WhatsApp interagindo com os personagens. E quando eu tô Cara, na essa história é muito boa. cara, a gente tem esse grupo. Às vezes a gente manda mensagem até hoje. E é por causa desse grupo que eu acho que talvez é uma recomendação. Se você vai fazer um grupo que vocês conhecem, usem um grupo do Zap pra fazer cenas em off de sacanagem assim. E aí você já descobre Isso, antes. Bruce, pelo amor de Deus, de sacanagem. Calma aí, Roma. Eu acho que. Eu acho que o ponto não é, tipo, que funciona ou não funciona. Mas pra funcionar um grupo inteiro se conhecer, tem que ter uma preparação muito maior. Então todo mundo tem que estar ciente, todo mundo tem que fazer parte dessa preparação. Mas também existem várias camadas. Porque, por exemplo, pode ninguém fazer ideia de quem é um outro, pode, às vezes, tipo, igual foi com o Morte da Vida, uma parte do grupo se conhece e a outra não. Pode, tipo, dois personagens de duplinha, mas o resto não se conhece. E até como falaram no chat aqui, que a pessoa falou, eu defendo já ouviram falar um no outro, tipo, rumores e tal. É legal. Isso É legal bom. pra caramba. Tipo assim, você, tipo, já. Os personagens já, tipo, ouviram falar, mas nunca interagiram apropriadamente, nunca, tipo, conheceram, mas, tipo, já ouvi falar de você, tá ligado? Você é aquele bardo lá que tocou naquele dia. Você é esse mercenário aqui que fez essa coisa. Então, tem várias camadas e depende muito da história e da preparação. Mas eu acho legal, tipo, ninguém se conhece na hora. assim, Fale. Essa parada do a gente já se conhece, eu gosto sempre como mestre, às vezes, me botar na visão do player, tipo assim, ó. Se eu fosse o jogador dessa mesa, o que eu gostaria? Eu odeio aquele negócio. Vocês já se conhecem, vocês são um grupo, vocês estão alinhados no objetivo, então vocês não podem discordar, vocês não podem brigar, vocês têm que ser unidos o tempo todo. Eu não gosto disso. Porque 95% dos RPGs que eu jogo, eu entro como jogador, eu olho para aquele personagem e eu digo, eu odeio esse cara, sabe? Eu odeio essa pessoa. Eu não quero interagir com ele, sabe? E, tipo, quando tu tá nesse negócio, tipo, vocês são um grupo, vocês têm o mesmo objetivo, vocês não podem brigar, fica aquele negócio, tipo, eu odeio esse cara, mas eu já conheço ele, supostamente eu amo ele, então eu tenho que fingir que eu amo ele, mas eu não amo ele, sabe? Exatamente. Eu não amo, eu não gosto dele, Rafinha, eu não você tá gosto do falando personagem. isso é sobre RPG mesmo? Se quiser, eu tenho alguns em mente, mas eu vou comentar quais. Mas eu acho que o principal ponto disso é o mestre não brecar se, por exemplo, 2 jogadores quiserem fazer, tipo, uma lore em conjunto e mesmo assim esses 2 jogadores não se separarem do grupo, do restante do grupo. Essa duplinha se conhece e o resto do grupo como um todo não se conhece e isso nicha mais, né, a parada. Um exemplo disso que a gente pode trazer até aqui, aproveitando que o Roma tá aqui, é todo o processo criativo que rolou com o Milo e com a Sophie Nevasca. Sim. Que os dois conversaram tudo. Então, putz, o Milo saiu muito novo da cidade. Mas ele e a Sophie tinham uma relação. E essa relação foi abordada. Eles construíram isso em off. Mas Sim. mesmo assim, o que eles construíram em off foi exposto na mesa através de flashbacks do personagem do Roma lidando com um trauma que ele tinha, que a personagem da Ju ajudava e etc e tal. Então existem muitas formas de tu demonstrar como uma ligação em off é. Então nunca, não vou falar nunca, mas tente não brecar os seus jogadores. Se eles fizeram alguma parada é porque eles estão animados. Óbvio que existem exceções, óbvio. Mas tente deixar os seus jogadores livres para criarem e jogarem da forma que eles se sentem confortáveis. Só fazer um negócio aqui.
A minha questão entre essas duas opções é porque a gente faz o Vocês Já Se Conhecem pra evitar exatamente o que a Rafinha falou, o conflito e isso que atrapalha a sessão. E também cortar o tempo de se conhecer pra poder ir direto para a aventura, né? Mas eu acho que essa parte do cortar o tempo de se conhecer pra ir direto... se conhecer não evita o conflito. E... 2... A parte de se conhecer, remover isso, não remove isso de verdade. É exatamente o que a gente tá falando aqui. Porque no final do dia você vai ter que se conhecer no meta. Os jogadores vão ter que conhecer os personagens. Então é melhor fazer isso dentro de personagens do que fora. A não ser que tenha uma preparação antes. Aí é tempo mesmo. Você vai gastar tempo do mesmo jeito. Esse é o ponto. De um jeito ou de outro. Mas eu quero evitar o conflito. Eu quero que o grupo se junte. Gente, suspensão de descrença. Estamos jogando RPG, a gente sabe que esse grupo tem que ficar junto de alguma forma. Isso é algo necessário. Mas os jogadores têm que estar cientes disso. Por mais que a Rafinha falou, eu odeio esse cara. O Rafinha não vai tentar matar ele na sessão. Ou ignorar completamente a história porque ele não gosta daquele cara. O Rafinha não vai atrapalhar a campanha só por causa do negócio dele. Exatamente. Não seja o jogador que vai contra o grupo. Exato. Tá ligado? Mas nada te impede de tu não gostar de um personagem tal. Ou discordar, ou tudo mais, e ter um conflito ali, na interpretação, com tudo conversado. Mas tem outra maneira de unir o grupo em um só objetivo. E aí é o que eu quero falar sobre o que acontece na primeira sessão. E tem um clássico de primeira sessão, principalmente a primeira sessão onde todo mundo se conhece e tudo mais. Vários aventureiros entram numa taverna e tudo mais. E é o grande evento, o grande conflito ou o grande caos. Vocês todos estão numa taverna e vocês interagem ali e um chama a atenção do outro e do nada um gigante quebra metade da taverna e vocês têm que lutar contra ele juntos e batalhar contra ele. Ou vocês todos são marcados porque estavam no mesmo lugar acidentalmente, agora eu sei que trabalhar juntos pra sobreviver. O que vocês acham do grande evento, do grande conflito, e como vocês lidam com ele? É uma mecânica que vocês usam com frequência? É algo que vocês brincam um pouco? É algo que vocês evitam porque soa muito artificial? Eu quero saber como vocês lidam com essa primeira sessão, assim. Eu quero pontuar isso aí, porque é uma coisa que aconteceu em Mar Vermelho, que inclusive, como tá voltando aí semana que vem, né? Porque Mar Vermelho os personagens não se conheciam e eles se conheceram na clássica taverna, beleza. Isso na sessão de prólogo. O grande conflito, tipo, o grande evento não foi um boss, não foi um combate, não foi nada do tipo. Qual que foi o grande evento? Eles estavam na taverna, um guarda entrou distribuindo cartaz de procurado e eles perceberam que todos eles estavam com o rosto estampado em um cartaz de procurado com uma recompensa muito alta. O que eles fizeram? Isso eles combinaram em off e funcionou muito bem, assim, na questão de roleplay, que foi sensacional. Foi a ideia do Thiago, inclusive. Eles todos conversaram e concordaram. É um RPG de piratas, tá? Só especificando. Eles concordaram todos em se entregar pra uma pessoa, sei lá, um burguês aleatório, se entregar, serem presos, escaparem da prisão e roubarem a recompensa da pessoa pra quem eles se entregaram. E funcionou pra caralho, foi muito bom, tipo, claro que teve os seus problemas, né, tipo, não é tão fácil assim escapar de uma prisão, Sempre. mas, tipo, a cena e todos os personagens, tipo, parando pra analisar, tipo, caralho, se pá, né, e, tipo, eles concordando nisso e todos eles, tipo, trabalhando nisso juntos, assim, foi uma coisa maravilhosa, e, tipo, Foi um evento que depois surgiu dos disso... jogadores, né? Exato, e foi ideia deles, sabe? Então, tipo, isso também já tem aqui, os jogadores eram todos amigos já, mas ainda assim, foi uma coisa que funcionou demais e cimentou muito ali a interação da party. Por isso que a party de Mar Vermelho é tão entrosada e é tão natural as interações, assim, é sensacional, cara. Mas esse foi o dos mais notórios que eu já usei em campanhas, assim, esse foi possivelmente o principal, esses eventos grandes, assim. O Roma é um que eu não vejo usando tanto o grande evento, né? Você vai eu numa quest, né? Exato. É sempre tipo, vocês são mandados fazer algo. Todas que eu joguei até agora que você foi isso.
Eu nunca fiz, tipo, realmente todo meu início de campanha é isso. Tipo, tentando lembrar agora. Você Acho que mestra todas as one-shots coisas... assim. Você Sim, mexe one shot com. exato. Não, você mexe one shot com o grande evento. Você está num lugar e algo acontece, os seus brutais, Justo, o- exato. Arrebatados, tu fez muito isso. Arrebatados. Você Sim. mestra o one shot dessa forma, você não mestra a campanha dessa forma. O que é engraçado, porque isso é uma mecânica feita pra juntar pessoas numa campanha. E você usa isso pra matar todo mundo nos one shots. E dá certo, então Dá tá certo. ótimo. Mas o que você tem pra falar sobre isso? Eu nada, achei que era isso. Fale, Rafinha. Rafinha falou agora. Tá. Em Yusong 1, o que eu usei pra juntar o grupo foi causa nobre, sabe? Foi tipo assim, ó. Eu precisava de algo que eles tivessem em comum entre si, que motivassem eles a se juntar. Basicamente, cada personagem tinha um aspecto na backstory que no final dava no mesmo ponto. Então, Bravo. por exemplo, o Mongyu, ele tinha sido preso e tinha um cara na prisão que estava diretamente envolvido com violência. A Yejin tinha na backstory dela, a família dela muito envolvida com violência. A Daegu, que é a personagem do Biff, queria acabar com a violência por coisas que ela viu. Então todos eles tinham meio que uma coisa em comum. E foi basicamente a sessão 1, a Daegu juntando todos eles. Eles não se conheciam, eles estudavam na mesma escola, que era a Isong Zone. Mas eles não eram necessariamente amigos, eles podiam já ter se visto nos corredores, trocado alguma ideia, mas eles não eram necessariamente amigos. A Daegu juntou todos eles, eu estudei vocês têm coisas em comum comigo, e a gente vai fazer isso. Todos eles, bora. É isso. Isso foi uma decisão que veio do Biff ou você deu essa dica? Eu e o Biff, a gente ajudou a construir isso. Entendi. Mas, tipo, quem juntou eles foi a Daegu, que era a personagem do Biff. Tanto que é por isso que ela sempre foi meio que a líder desde o início. Ela que juntou o grupo. Isso é legal, ter um jogador que ajuda a unir o resto do grupo. Isso é mais natural, em vez de ter um NPC mandando eles fazerem, é um dos jogadores trazendo isso deles. E é legal que você... O exemplo que eu dei, um gigante vem atacar a taverna. Independe de quem você seja naquela taverna, o gigante atacou a taverna. Você identificou nos jogadores algo em comum entre os personagens e transformou aquilo no evento unificador, que eu acho que é uma forma muito mais natural de mover ali pra frente uma campanha. É só menos artificial de foi o acaso que juntou a gente. Não, todos nós nos unimos para isso. E até se juntar acaba sendo mais natural, né? Formar um grupo com isso. Acho que é uma maneira melhor ainda. Não tinha aquele negócio de tipo, eu não concordo com isso. Não, tipo, todos eles tinham um aspecto na backstory que fazia o player pensar, não faz sentido eu não entrar nessa causa, sabe? Não faz sentido. Tipo, tá literalmente ali na minha backstory. É o que o meu personagem é. Não tem como eu não participar, sabe? E foi assim que o grupo se uniu. Mas o que fala? Caralho, silenciando nada. E, cara, o similar aconteceu na primeira e na segunda campanha de Despertar. Por Atami ser a continuação, manteve a mesma base, então foi mais fácil de costurar isso. Mas, assim, usar os grandes eventos, e eu acho que isso é uma parada que é muito problemática, e muita gente acha difícil de gerir isso e levar ao arco de todos se juntarem em um grupo. Ainda mais exemplificando expresso isso, que é uma época e é uma party que os jogadores não se conhecem e não tem essas ligações. É uma parada que, tipo, eu trabalhei bastante e eu pensei, cara, na porra do Velho Oeste, que é expresso Velho Oeste, pra quem não sabe, cada um quer o seu, tá ligado? Cada um tem a sua motivação. Se você não costurar as motivações, cara, personagem da Alice vai cagar e andar pra isso, tá ligado? Exato. Então, é muito sobre tu achar... Eu concordo com a Rafinha nisso, de tentar achar um ponto em comum dentre todos os jogadores. Seja tirando algo que importa dele, seja colocando um mistério que cative a todos. E cative mesmo, não só tá por lá pra tabela. Mas, mais uma vez, isso bate muito, eu estou batendo muito na tecla do diálogo, bate muito do jogador se permitir e fazer um personagem também receptivo a isso, né? Se for um jogador, tipo, bem resolvido com tudo, que não tem nenhuma problemática, por que ele vai estar nisso? Cara, é uma coisa que eu já vi, tipo,
que as pessoas, tipo, ninguém faz um personagem de RPG com uma backstory completamente feliz, assim, não sei o quê. Sim. É claro que, tipo, isso depende muito do contexto da campanha e tudo mais. Mas, tipo, se a pessoa tem uma vida completamente perfeita e ela tem uma relação familiar perfeita, uma estabilidade financeira perfeita e tudo mais, assim, tipo, não tem nenhum problema na vida da pessoa, por que caralhos ela vai sair pelo mundo se aventurando e arriscando a própria vida, tá ligado? Exato. O problema Tipo- pode surgir na campanha. Eu acho que a única situação tá tudo resolvido, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A primeira sessão E é o aí, problema surgindo. exatamente, Exato. exatamente. Eu digo, tipo, pontuando isso que o Guizo falou, né? Uhum. De criar um personagem receptivo. Porque uma coisa, tipo. Sempre tinha uma mudança, né? É, A andar com a exato. narrativa. Isso acontece muito com jogadores, às vezes, inexperientes ou jogadores problema, que tem muito por aí, tipo. Especialmente quando você vai jogar com quem você não conhece, que é meio perigoso. Que, tipo, a pessoa faz aquele personagem, tipo, eu sou completamente durão e nada me abala e não sei o quê. E não se permite nenhum não problema nada. vai me afetar, Eu- sabe? Tipo, e eu- não se permite ser afetado pelas coisas que uma- acontecem, isso é complicado. É uma interpretação que eu diria que é. Nós falamos de sistema, tem os sistemas simulacionistas, né? Que eles tentam simular a realidade. Eu diria que esses jogadores, eles são motivacionalmente simulacionistas, assim. Tipo, Sim. o meu personagem não faria isso, por que eu vou atrás disso? Tem que sempre lembrar que a gente tá contando uma história, a gente tá fazendo uma narrativa. E Você tá ali pra dividir o espaço com outros jogadores e contar uma história em conjunto. Se você quiser fazer um Lone Wolf sozinho, jogar do Kirito do Sword Art Online, eu gosto assim, joga uma campanha só você e um mestre. Existe isso. E eu acho que poucos jogadores problema que a gente vê, eles querem jogar isso, mas não sabem dizer. E não tem problema, às vezes, também. Você virar, pô, amigo, Roma, eu quero jogar uma campanha solo eu e você. Eu quero fazer um personagem que é o protagonista. E seguir assim. E às vezes tá ok isso também. O maior Eu- exemplo disso que você falou, Bruce, é o Brutal. Por que, Sim. que Michael ia se meter no meio de um lugar que supostamente tem uma rave sem pesquisar no Google o lugar, porra? Ele tava lá. O Brutal é sobre essas também. A gente brinca muito com essas inconsistências narrativas de filmes, né? Que, tipo, personagens idiotas fazendo besteira. E a gente pode permitir isso dentro dos RPGs. Porque RPGs, eles contam histórias também de gênero e se permitem essas coisas irreais e não racionais e ilógicas pelo emocional, pela história, pela narrativa. E como mestre jogador tem que ter isso. Mas agora eu vou trazer uma polêmica. Rafinha trouxe um ótimo ponto de usar a motivação do personagem pra unir e mover o grupo. É uma coisa importante pra primeira sessão. Mover e unir o grupo é muito importante. Mas o que vai trazer polêmica é... E usar a motivação do jogador, não do personagem, pra mover a campanha. Por exemplo, vou explicar um exemplo. Se eu estou jogando uma campanha do Guizo e ele bota uma flecha da stand de Jojo, não importa o que o meu personagem faça, eu vou dar um jeito de ganhar uma stand. Porque eu, Bruce Barbosa, dependendo da campanha, qualquer personagem meu pode ser melhorado por ter uma stand. É a mesma parada de, tipo, tu começar brincando muito com a percepção do jogador em si, não do personagem. Eu acho que no Morfeu, e em breve, se tudo der certo, vocês vão ver muito disso. É que a gente lida muito com essa questão dos sentimentos e das paradas. Então eu brinco muito com o sentimento não só do personagem, como do jogador também. E é muito da hora as interações que tem quando eu pergunto pros jogadores o que eles estão sentindo no momento e quebra. Ele sabe que vai dar merda se ele responder o que ele tá sentindo, mesmo assim ele responde. A Bel é o maior exemplo disso. A Bel se fudeu pra cacete respondendo, sendo sincera. Mas... E eu também queria adicionar, Bruce, antes do pessoal responder, que existe outra maneira de fazer essa junção de personagens. Mas eu vou deixar o pessoal responder e depois eu trazer esse tópico. Um exemplo que eu vou dar, o Bruno, que tá mestrando os destinos agora nas quintas-feiras lá no Tomb Goblins, consegui meter o Ed aqui no meio, naturalmente, ele faz muito disso comigo. Por exemplo, na última campanha dele tinha a grandiosa armadura de açaí. E obviamente eu vou querer a armadura de açaí.
E eu vou fazer de tudo para conseguir a armadura de açaí. Pera aí, Bruce. Eu acho que qualquer um ia querer uma armadura de açaí. Acho que não é só você. Quem diria não? O açaí forjado na pedra. Porra, eu acho Foda, isso aí do caralho, cara. Assim. Aquela armadura que entendi. fica escorrendo assim de você, sabe? Vocês acham válido, então, usar o jogador? Bruce, você Não tá perguntando isso personagem. pra mim, Bruce. Você tá perguntando isso pra Prova. mim. Porra! Velho. Tipo, Eu acho que. Eu acho que é muito o contexto da campanha, dependendo, ou Exato. a sua intimidade com o jogador. E se isso é Exato. consentido. exato. Porque, tipo, isso pode ser usado pro bem, tipo, eu quero uma flecha de stand, ou, sei lá, o Thiago, que joga no Critei, amigo meu. Ele é doido pra ter um poste como arma, por causa do Jax. E eu sei que se eu colocar um poste em algum momento, ele vai querer pegar aquele poste pra usar o poste como arma, porque ele acha muito engraçado, e eu também, ia ser do caralho. Mas isso pode ser usado de uma forma ruim também. Pode. E isso entra muito na Sim. seção zero, que é aquela questão de, tipo, beleza, você pode tipo, pegar um negócio que o jogador gosta pra fazer uma cena engraçada, mas isso tem que ser muito bem balanceado pra, tipo, sei lá, o mestre não propositalmente encostar e cutucar um trauma que o jogador tem só pra cena assim mais impactante. Eu não digo. Isso Eu tem não que tô, ser, tipo, bem conversado. eu não tô usando nem exemplo de trauma, eu tô usando mais o. Qual o exemplo bom? Eu tô falando exemplo bom é exatamente a questão de não usar o negativo pra afastar o jogador, mas usar o positivo pra atrair ele. É o docinho que. Pô, o meu personagem nunca conversaria com esse animal, mas, pô, você botou um polvo que fala pra o meu personagem lidar com. Tipo, eu, Bruce Barbosa, adoraria lidar com isso. Faz Então, sentido. Eu acho usar que o isso não é docinho ofensivo. pra chamar a atenção do jogador. Eu acho que é inofensivo se for feito com parcimônia, se for feito Sim, claro. com limite, que sempre dá pra inventar um motivo pro seu personagem ir atrás dessas coisas. Claro. Mas se for feito com muita coisa, acho que o momento meta vai começar a tomar conta da campanha. O que pode não incomodar algumas mesas, mas pode incomodar outras, né, gente? Então. só tomar Eu tenho cuidado. um exemplo disso. Em Despertar, na primeira temporada, eles tinham sequestrados pelo navio da Escura Fantasma, que é uma das lendas aqui de Floripa. E tinha um macaquinho que era pet do capitão, fantasma também. E aí acabou a sessão, eles ainda estavam envoltos nisso. Os players começaram a arquitetar no grupo do WhatsApp como roubar o macaquinho e levar o macaquinho com eles. Eu falei, pô, eles vão querer ter um pet macaco fantasma? Tudo bem, eu permito, eu cedo. E eles ficaram muito hypados porque eles acharam que o plano deles funcionou e foi muito da hora. Só que aí o macaco fantasma infelizmente morreu porque o jogador que tava cuidando do macaco deixou ele pra fora da casa no meio de um ataque. Ele só guivou o macaco. Ele falou, é um macaco fantasma, ele não vai tomar dano. E foi embora, deixou o macaco pra morrer. Coitado, Tipo, cara. Eu, por exemplo, eu gosto dessa ideia do Bruce. Eu, particularmente, por conta de tudo que eu consumo e tal, eu sou viciado em itens fodas. Só aquele cara que eu tô jogando um jogo e eu digo, mano, a espada. Eu vi a espada lendária, eu digo, é minha. É minha, sai! Saiam de perto, é minha a espada lendária. Porque eu gosto muito dessa parada de itens fodas. Então, se tem o Messi falando assim, ó, não, vocês escutam que na região que vocês estão indo tem o sabre do prefeito da cidade. É meu! É meu! Saiam, abram alas, é meu, eu quero esse item, sabe? Eu sou viciado em itens fodas. E eu acho que isso já foi até usado em muitas histórias conhecidas. Tipo, por exemplo, Rei Arthur. Desculpa, o Rei Arthur só é o Rei Arthur porque ele tem Excalibur, Ele velho. tem um item Não, foda. ele tem um item foda. E talvez E eu usar um acho item que- foda no começo de uma campanha é interessantíssimo pra atrair os jogadores. Vocês podem ir atrás disso aqui pra conseguir um item foda, sabe? Às vezes, Sim. um grande conflito não precisa ser uma ameaça, né? Não precisa ser algo que vai trazer algo negativo aos jogadores, eles estão evitando isso, mas eles irem atrás de algo positivo. Especialmente se, tipo, os jogadores e os personagens se encaixam nessa premissa. Por exemplo, em Mar Vermelho, que é uma campanha de piratas. Obcecado por tesouro, né? tesouros. Você colocar, tipo, isso assim, é muito interessante. A parada dos itens muito picas é um negócio massa pra caralho. Exato. E, pessoal, estamos chegando no nosso horário. Eu acho que a gente falou bastante sobre como começar uma campanha, né, pessoal? Eu acho que a gente mexeu em vários tópicos. Talvez a gente volte a esse assunto, talvez na sessão 0, talvez de novo falando sobre como começar a campanha, ou mais especificamente sobre sessão 1, né? Também que a gente podia
até mais falar sobre ela. Hoje a gente falou bastante, mas... E eu quero agradecer a presença de todo mundo aí do chat. Algumas perguntas eu não li porque fugiu um pouco do tópico ou porque a gente já passou muito tempo do assunto que a gente tava falando. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo aí que tava assistindo ao vivo, que mandou perguntas, que interagiu. Eu tô lendo tudo aqui. Quero agradecer a presença dos meus queridos jogadores, não, meus queridos participantes e comentadores e talqueiros do nosso episódio 0 do Talcadeira, vou dizer assim. Como começar A sessão um zero. podcast, né? Bruce, você acorda num lugar escuro. Esse é um ótimo como começar no RPG. Calma, meu Você personagem acorda. tem visão no escuro. Meu personagem tem visão no escuro. Meu personagem tem visão no escuro. Eu vejo, então. A escuridão é mágica. Você é verdade. Eu vou dizer aqui, qual é a frase favorita de vocês pra começar uma campanha? Só pra gente terminar aqui. E aí você termina e fala qual é a campanha, qual é a data que ela vai começar e fala um pouco sobre ela. Então, Roma, começando por você, qual é a sua frase favorita de começar uma campanha? E fale um pouco sobre a campanha que você vai começar. Eu não vou falar a frase favorita, porque eu não tenho frase favorita e cada campanha começa de um jeito, mas eu vou falar a frase que eu pensei pra iniciar o Emboscados. E que vai ser a primeira frase que aparece na tela, que é: essa história não tem um final feliz. Essa é forte, hein? Família Covas vibes, hein? Emboscados, dando mais contexto já que o Bruce falou. Campanha de animalzinho na floresta, todos os jogadores são animais, tá? Aquela coisa bem Zootopia, sabe? Bichinho antropomórfico. Mas tem muita inspiração em contos de fadas clássicos, né? Então a versão clássica mesmo, que é Dark. E também em desenhos como Over the Garden Wall, onde tem esse tema todo bonitinho, fofinho, mas com uma escuridão que sempre tá espreita e sempre tá tentando te pegar. É isso. Perfeito. Que começa dia 20, quarta-feira que vem. quarta-feira que vem, dia 20, lá na Aprenda RPG, Twitch e YouTube. Isso. Twitch e YouTube, então sigam lá. Link no chat, se puderem colocar aí pra mim. Guizo, olha uma frase pra começar a campanha. Posso fazer um parênteses pra eu ser o último por um motivo específico, Bruce? Sempre Ai, que gosta, né? safado. Sempre gosta. Não, de é por showzinho. causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui. Tem problema. Cara, Não. Vai, Alice, então. Mandei aí no chat da cal. Eu tenho uma que eu acho que é a minha favorita, no sentido de que ela pega muito desprevenido. E eu nunca usei, até hoje pelo menos, eu nunca usei pra começar uma campanha. Mas uma que eu acho interessante em algum momento, se for bem encaixado, é simplesmente rolem iniciativa. Fortíssimo. Do nada, assim, beleza? Pronto, todo mundo pronto pra começar, beleza? Rola a iniciativa. Rolem iniciativa. Tipo, Eu já do fiz nada, isso. assim, é Eu muito acho do massa. caralho. É do Nossa, caralho, é cara. forte, nossa, é forte. Alice, fale um pouco de objeto. Uma vermelha. Sim, especificando, né? Eu posso mandar o link no chat, inclusive? Sim. Deixa eu só pegar aqui. Lembrando, a quem ainda não está ciente, o Objeto no Mar Vermelho é uma campanha de piratas que eu mestro no Critei. E começou no ano passado e teve 4 episódios e entrou em hiato. Por conta de vários problemas pessoais. E agora está voltando também na quarta-feira, dia 20. 8h30 ou 9 horas. A gente vai definir certinho o horário ainda. Mas por volta desse horário, 8h30, 9 horas, vai começar a volta de Mar Vermelho para o episódio 4. Porque teve o episódio 0 e foi até o 3. Então, Mar Vermelho, eu postei o teaser no Twitter. Engajem, por favor. E não direto pra vocês aqui, tipo, quem está assistindo. E vai sair mais coisas, já adiantei, vai ter player novo, a arte vai ser revelada logo em breve. E ele tá muito bonito, inclusive. O player novo? Também, ele é bem bonito também. Obrigado, Alice. Epa, revelei. Enfim, vai retornar depois de tantos meses de ato e depois de tantos meses de espera. Finalmente voltaremos com o Objeto no Mar Vermelho. Vamos voltar de vez e tentar terminar e talvez, quem sabe, já engatar com as coisas novas do Critei que estão por vir também no primeiro e segundo semestre. Então, aos poucos eu tô voltando às produções aqui. Let's go. E além disso... falando em produções, e além disso, com certeza, né, também não posso deixar de mencionar que nós, eu e Roma,
Aliás, Roma me apresentou a um universo muito, muito incrível, que me inspirou pra caralho. E depois de tanto tempo, eu finalmente fiz um álbum pra mim. Um álbum sem ser um álbum comissionado, sem ser uma coisa assim, de tipo ter essa obrigação. E eu fiz uma coisa que eu quis fazer pra mim. Esse álbum é Death to Life, o meu novo álbum com 6 músicas inacreditáveis, e eu falo mesmo. No universo de Ruptura, apenas temas de personagem. Temos temas da Shun Sword, Canvy Song, da Hollow, da Palhaçota, do Deus da Vida e da Mãe da Noite. Apenas pedradas. Eu vou pegar o link pra vocês aqui também. E é isso. E a Tá Alice no não tá YouTube. parando, né? Porque você tá falando um trilhão de coisas ao mesmo tempo. Quem não tá parando também nos teasers do Brutal que estão postando lá. A música que tá tocando, onde é que será que música é aquela, hein? Que músicas são aquelas do teaser do Brutal, hein? Então fiquem de olho. Eu não sei. Vocês vão saber em breve. Mas, Rafinha, uma frase pra começar uma campanha. Igual Roma, eu não tenho uma frase favorita. Mas eu posso falar a frase que eu vou começar também, Internato Strafe. É uma frase que não tá, talvez, diretamente relacionada com a campanha, mas sim com o universo, a história de um mundo. Obrigado. E a primeira, Diguinho. eu vou começar Internato Strafe, a primeira sessão com Na Grécia Antiga. E eu só vou falar isso. Ok. Meio Na foda. Grécia Ian, Antiga, fale um- você comeu teu parceiro. Parceiro não podia ser parceiro. Tinha que ser um brother. Na broderagem, só na Sim, broderagem. não podia ser parceiro. Tem que ser brother. Justo. Rafinha, fale um pouco de Internato Strafe. Internato Strafe é uma campanha que se passa na Dinamarca, ambientada totalmente no internato, né? Tá no nome. É um internato onde reúne os lutadores mais fodinhas que tem, tá? Eles são só os pica, é só os fodinha. É só os cabecudo lá. E vamos ver o que vai acontecer, né? A proposta desse internato é corrigir pessoas promissoras, assim, em diversos aspectos, mas que tem aquele detalhezinho que talvez torne aquela pessoa extremamente inconveniente ou torne ela impossível de estar presente numa sociedade. Delinquentes com potencial, né? Delinquentes com potencial. Exatamente. Delinquentes com potencial. Eles querem corrigir essas pessoas e Moldar introduzir eles. na sociedade. Igual a diretora fala no trailer, bem-vindos novos frutos. Germinar eles. Quando sou uma banana madura. Que isso. E, Eu quando sou um tomatinho vermelhinho. por último, mas não menos importante, Guizo. Com qual Eu vou falar. frase você vai começar? Expresso Eu vou falar a primeira frase de Expresso. Ele vai. O engraçado é que vai ser a única vez que eu vou falar essa frase, porque não vou ser eu que vou falar essa frase, já fica o spoilerzinho aí. Todos nos resumimos a sentimentos complexos que muitos tentam entender durante as vidas. E Expresso vai ser no sistema de Som das 6 do nosso querido Ramon Mineiro. Beijo, Ramon. Caiu. Hoje, que inclusive você pode ser uma das vozes de um dos personagens, porque Expresso é uma Caiu. coisa extremamente musical, Guizo, todo mundo que tá no chat. volta que caiu. Caiu quando você mandou um beijo pra Ramon Mineiro. Beijo, Ramon. Mandei o link aí no chat, a gente fez o post hoje. Voltou? Voltou. Voltou? Que inclusive vocês podem participar. Se você canta, se você gosta de cantar, você pode ser a voz de um dos personagens, então mandei o link aí, ok? Mande o seu vídeo cantando com a hashtag do RPG Expresso Dourado RPG. E eu acho que isso ainda não tinha sido vazado, né? Mas muitas pessoas perguntam onde vai ser Expresso, a gente tinha anunciado primeiro no meu canal. Mas na verdade, Expresso vai ser nesse canal que eu acabei de mandar, que é nada mais nada menos que o canal da nossa mesa, tanto no YouTube quanto na Twitch. Tá fixado, então várias campanhas vão vir, ok? Vários conteúdos, assim como este, vão pro canal do YouTube do Nossa Mesa. Então aproveitem para seguir os canais, o Twitter, tudo no Nossa Mesa. Pra ficar ligado, lembrando que Expresso é uma campanha de Som das 6. Se passa ali por volta de 1800 em Minas Gerais, Ouro Preto, na
Caiu de Na novo. época, mais pro final de 1800, na época com leite. Eu vou embora. Ah! Sim, Barbosa! Eu vou embora. Volta. Onde é que se passa, Expresso? Onde é que se passa, Expresso? Desculpa. A Lagoinha, Bruce Por Barbosa. volta de 1800, final de 1800 em Minas Gerais, Ouro Preto, na época da cultura café com leite, em que, meu Deus, Caiu de novo. que Minas e São Paulo eram o centro do Brasil. Então, Lá ele viu dele! Lá ele! Quando ela beijou o seu namorado e você puro também ela beija. A cara do Bruce. Bruce Barbosa, você está entre nós. Eu tô. Vamos lá, pega o tabuleiro Ouija, todo mundo bota a mão. Tá, Vamos lá. então vamos Vai, repetir. Guizo, vai. Vamos aqui. Desculpa, Oi, Guizo. oi. Não encoste em Relaxa, nada, Bruce relaxa. Barbosa. Não encoste em nada. Eu tô aqui. relaxa. 1800, Minas Gerais, Café final com de leite. 1800, café com leite, cultura café com leite. Então acompanhem logo mais nos canais do Nossa Mesa, tanto da Twitch quanto do YouTube. Muito obrigado pelo convite, amo vocês, gente. Obrigado por... E Ainda sobre o Expresso Dourado, Ah, por favor, Expresso. não esqueçam. Deixa o sol te queimar. E só avisando, de acordo aqui com o meu cronograma, teremos um próximo Talcadeira dia 19, semana que vem, sobre criação de personagem. Então, como criar personagens. Vamos ter aí mais uma livezinha, ou novamente eu hosteando. E espero ver vocês lá, mesmo horário de hoje, semana que vem, aqui, nossa mesa. E esse VOD será lá pro YouTube, quem perdeu. Muito obrigado a todos. Beijão. Ah, e no Beijo. final do próximo episódio, tiver os comentários de vocês no YouTube sobre como começar campanhas. Então a gente vai pegar alguns comentários assim, pro final, na hora que eu estiver fazendo agradecimentos, eu ler aí o que vocês falaram sobre esse último episódio. Então, muito obrigado a todos e um beijão. Uau! Beijo. inscreva, deixa o Beijo. like, deixa o sininho, ligue o sininho. Yo! Yeah! Ah. Para show!